A maioria dos crimes é perturbadora, mas assistível, pois tem uma história ou motivo que você entende. Esses não. Esses são os casos que vão longe demais, onde os detalhes deixam de parecer reais e começam a parecer errados. O tipo de história que não é adaptada, não porque seja desconhecida, mas porque ninguém consegue aguentar o que realmente aconteceu. E o pior de tudo é que cada uma dessas histórias é real. Hoje à noite vamos analisar 5 casos que são simplesmente sombrios demais para a Netflix. A maioria de nós se apaixona pela primeira vez ainda na escola ou faculdade. E para Alex Skiel, um homem de 28 anos de Stewart By, em Bedfordshire, Inglaterra, não foi diferente, mas o caso dele deixou muita gente sem acreditar. Quando veio à tona que ele vinha sofrendo abusos horríveis nas mãos de Jordan Worth, a mulher que dizia amá-lo. E seria preciso um incidente quase fatal para finalmente trazer suas ações hediondas à tona, para que todos vissem. Alex Skiel não teve um começo de vida fácil. Ele e seu irmão gêmeo, Luke, nasceram prematuramente em 17 de agosto de 1995, pesando apenas 900 gramas. Ele teve que passar um tempo na UTI e passou por vários procedimentos cirúrgicos enquanto ainda era um bebê. Ele se recuperou completamente e mais tarde ele e seu irmão se tornaram modelos para a famosa rede de supermercados Asda. Um final feliz para uma situação que seria tumultuada? Ao crescer, Alex desenvolveu grande amor pelo futebol, ou soccer como chamamos nos Estados Unidos, e passava a maior parte dos fins de semana jogando com amigos. Em junho de 2012, Alex tinha 16 anos e frequentava o Bedford College em Bedford, na Inglaterra. Foi aqui que ele conheceu Jordan Worth, um colega de classe que estudava Belas Artes, no dia 3 de junho daquele ano. Um dos amigos de Alex estava atuando em uma peça no colégio, e Alex decidiu ir para mostrar seu apoio. Jordan também estava presente, já que uma de suas amigas também estava na peça. Logo, ela e Alex começaram a conversar. Alex nunca havia mostrado muito interesse por mulheres. Mas algo parecia diferente quando ele estava com Jordan, e logo ele estava completamente apaixonado por ela. Ele achava surpreendente e empolgante que Jordan demonstrasse interesse nele. E na época, ele a descreveu como uma pessoa confiante, carinhosa e amorosa. Ele a apresentou aos amigos e todos se deram bem. Apesar de Jordan ser mais reservada e introvertida que o grupo. Mesmo assim, eles aceitaram Jordan como ela era, e logo ela já fazia parte do grupo como qualquer outra pessoa. Mais tarde, Alex apresentou Jordan à sua família, e foi aí que ele começou a notar coisas estranhas no comportamento dela. Jordan comentava sobre suas roupas, dizendo às vezes que não gostava da cor, que não combinava e sugeria que usasse outra coisa. Ela também comentava sobre o penteado dele, sugerindo que usasse do jeito que ela preferia. E, no começo, ele não deu muita importância, mas mudou algumas coisas que ela havia mencionado, já que queria impressioná-la. Afinal, todo relacionamento é cheio de concessões. Admito que essas eram coisas bem estranhas para se ceder, e na maioria das vezes nem era uma concessão de verdade. Parecia quase como se Jordan estivesse exigindo essas coisas sem oferecer nada em troca. Os pais de Alex também começaram a perceber que Jordan estava fazendo jogos mentais e tentaram alertá-lo. Mas ele sentia que, a sós com Jordan, as coisas mudavam. Apesar de notar alguns comportamentos estranhos dela, estava certo de que não era motivo de preocupação. Isso nos leva ao dia 17 de agosto de 2013. Alex e Luke estavam comemorando seus 18 anos e a mãe deles decidiu tornar o dia especial contratando um buffet e convidando todos os amigos deles para comemorar junto. Mas quando Jordan soube que a filha de um certo amigo da família estaria presente, ela declarou que não iria à festa. Fim da história? Mas Alex acabou convencendo ela a mudar de ideia. Durante a noite, porém, uma briga estourou entre Jordan e a garota, que tinha apenas 15 anos na época, com Jordan lançando algumas palavras bem desagradáveis para ela. Jordan geralmente ficava descontente porque Alex estava passando todo esse tempo com outras pessoas além dela. Ela queria ele só para ela e nada mais bastava. Embora os amigos de Alex tentassem avisá-lo de que Jordan só trazia problemas, ele simplesmente não conseguia enxergar isso. Como a amava muito, ele tolerava suas atitudes, acreditando ser o melhor. Após a discussão na festa, o casal passou a brigar com mais frequência. Em certo momento, Jordan perdeu a paciência e quebrou o chip do celular de Alex, impedindo-o de se comunicar por telefone. De repente, ele percebeu que sua família e amigos estavam certos e terminou o relacionamento para alívio geral. A partir desse ponto, parecia que as coisas começaram a se acalmar para Alex.
Sua vida foi voltando ao normal gradualmente e tudo ficou bem. Mas Jordana, ela tinha outros planos em mente. Infelizmente, como acontece em muitos relacionamentos abusivos, a separação entre Alex e Jordana não durou muito. Poucos dias após o término, Jordana foi à casa da família e revelou que estava grávida de Alex. Ele aceitou apoiar Jordana e o filho financeiramente, mas afirmou que não poderiam ter um relacionamento devido aos jogos mentais e ao comportamento controlador dela. Pelos próximos 12 meses, eles praticamente não tiveram contato, e para Alex, as coisas não poderiam estar melhores. Jordana deu à luz um menino saudável no dia 19 de maio de 2014, e sem aviso prévio, Jordana apareceu na casa da família com o menino para que todos pudessem conhecê-lo. Embora Alex não estivesse feliz com Jordana sendo convidada para entrar na casa, sua família sentiu que ela mudou depois de se tornar mãe, já que ela não demonstrou nenhum dos comportamentos estranhos que eles haviam presenciado no passado. Para Alex, porém, as feridas ainda pareciam muito recentes, e ele não queria fazer parte disso. Em vez disso, ele decidiu conhecer seu filho pela primeira vez sem a presença de Jordana, optando por fazer isso ao lado de seu avô, com quem era muito próximo. Logo, como era de se esperar, Alex e Jordana voltaram a passar tempo juntos enquanto cuidavam do filho. No ano seguinte, eles decidiram oficialmente reatar o relacionamento. Dessa vez, tudo parecia diferente. Jordana realmente parecia ter mudado, e segundo o próprio Alex, o relacionamento estava melhor do que nunca. Mais pouco tempo depois, a família de Alex começou a notar comportamentos mais preocupantes, e quando Alex confrontou Jordana sobre isso, ela perdeu a paciência. Mais uma vez, ela disse a Alex que ele teria que escolher entre ela e a família dele. Alex não queria ficar longe do filho, então decidiu se mudar para a casa de Jordana. A família dele não o veria novamente pelos próximos 2 anos. O casal se mudou para a casa dos pais de Jordana, mas lá, o comportamento controlador de Jordana só piorou. Ela forçou Alex a trocar o número do telefone e frequentemente o acusava de traição com outras mulheres. Mesmo que Alex nunca tivesse mostrado interesse por outra pessoa e não fosse assim. Ela mentiu dizendo que a mãe dela soube pela família dele sobre a morte do avô dele. Depois, vendo o quanto ele ficou abalado, admitiu a mentira. Por que ela fez isso, ninguém sabe. Apesar de tudo isso, o casal decidiu encontrar um lugar só deles em 2016 e se mudou para Stewartby. Por um tempo, tudo parecia perfeito. Alex e Jordan estavam se dando bem, o filho deles estava saudável e eles amavam a nova casa. Como o relacionamento parecia estar melhor do que nunca, eles decidiram ter outro bebê e logo, Jordan estava grávida novamente. Enquanto tudo estava indo muito bem nesses dias, a casa de cartas deles logo desmoronaria. E Alex nunca poderia esperar o terror e a turbulência que estavam prestes a invadir sua vida. Jordan ainda estava na faculdade e tinha aulas quase todos os dias. Mas com o passar do tempo, ela começou a ficar preocupada que Alex pudesse estar aprontando pelas suas costas enquanto ela estava fora durante o dia. E no final das contas, ela estava certa. Mas Alex não estava aprontando com outras mulheres. Ele estava escondido para visitar a família dele. Quando Jordan descobriu isso, ela ficou furiosa. A partir desse momento, ela obrigou Alex a ir a todas as aulas com ela, para que pudesse sempre ficar de olho nele. Alex concordou hesitante, porque não suportava a ideia de abalar as bases da sua família, que já era frágil. Pouco depois, Jordan criou um perfil falso no Facebook com o nome de Alex. E nos meses que se seguiram, ela entrou em contato com os amigos dele por mensagens privadas, dizendo que ele não queria mais saber deles e que, na verdade, nunca os considerou amigos de verdade. Felizmente, eles perceberam rapidamente e responderam que sabiam que era Jordan quem estava enviando as mensagens, o que resultou em serem bloqueados pelo perfil falso. Ela mandou mensagens para a família dele fingindo ser Alex, dizendo que ele não queria contato e que o deixassem em paz. Novamente, parece que a família sabia que essas mensagens não eram de Alex, mas sim de Jordan. Nessa altura, a família de Alex já estava cansada e decidiu intervir. Eles sabiam que o casal havia se mudado para Stewartby, mas quando finalmente localizaram Alex em seu novo endereço, suas batidas na porta foram ignoradas. Apesar de o casal claramente estar em casa, eles ficaram com a impressão de que Alex não queria vê-los, então não tiveram escolha, a não ser ir embora. Enquanto isso, o comportamento de Jordan piorou como nunca. Em certa ocasião, ela obrigou Alex a engolir um pacote inteiro de comprimidos para dormir, fazendo-o perder a memória pelo restante da noite. Quando ele finalmente acordou, não fazia ideia do que tinha acontecido, e até hoje, aquela noite ainda é um pouco confusa.
Alguns dias depois, os dois estavam dirigindo em seu carro, quando, sem provocação, Jordan pegou sua escova de cabelo e começou a agredir Alex com ela, resultando na quebra de um dos dentes dele. Mais tarde, ela admitiria a agressão, mas afirmou que nunca tinha sido abusiva com ele antes, nem jamais o impediu de entrar em contato com a família. A investigação sobre esse incidente praticamente terminou ali, mas as coisas só iriam piorar, e muito, a partir daí. Durante as noites em que Alex adormecia antes de Jordan, ele era repetidamente acordado por golpes na cabeça, que depois deixavam cicatrizes. Num desses ataques, Alex nem sabia o que tinha ocorrido e, para seu choque, percebeu que Jordan o agredira com um martelo. Quando foi interrogada pela polícia mais tarde, Jordan admitiu que realmente usou um martelo para agredi-lo, mas, inexplicavelmente, afirmou que nunca teve a intenção de machucá-lo. Mas então, os investigadores descobriram que ela tinha ido ainda mais longe em algumas ocasiões, puxando uma faca. A resposta dela a essa acusação foi ainda mais desconcertante. Ela afirmou que sim, usou uma faca para agredi-lo, mas que só o cortou e nunca o esfaqueou com ela, como se isso tornasse as coisas melhores. Para ela, as duas ações eram totalmente diferentes. Mas na realidade, independentemente de como as coisas aconteceram especificamente, a vida de Alex estava em perigo constante. Nessa época, Alex já havia começado a emagrecer muito, pois Jordan às vezes não deixava que ele comesse, principalmente quando ela não tinha fome. Por isso, ela não via sentido em preparar o jantar, e também impedia Alex de fazê-lo. Ela também começou a proibir Alex de dormir na cama deles, forçando-o a dormir no chão. Depois, ela alegaria falta de espaço para Alex, pois dividia a cama com o bebê, mas era uma mentira evidente. Alex já sabia que estava em apuros. Ele sabia que sua saúde piorava, mas seu julgamento estava tão nublado que não sabia o que fazer. Ele não viu outra opção, a não ser entrar em contato com sua família para pedir ajuda, e, em fevereiro de 2017, procurou seu pai por puro desespero. Mas quando seu pai chegou à casa do casal, todas as luzes foram subitamente apagadas, e Alex pediu para ele ir embora, mas ele se recusou a fazê-lo. Em vez disso, seu pai ligou para a polícia, pois suspeitava que Jordan estava impedindo Alex de sair. Ele não sabia o quanto estava certo. Parece que por semanas ou meses antes disso, Jordan havia impedido Alex de sair de casa em qualquer momento sem a companhia ou aprovação dela. Ele deveria permanecer no campo de visão dela em todas as horas do dia, sem exceção. Quando os policiais chegaram mais tarde, conversaram com o casal e depois disseram ao pai de Alex que eles apenas tinham tido uma discussão e que o problema já havia sido resolvido. Eles, no entanto, mencionaram que viram Alex andando mancando, mas disseram que não havia muito o que pudessem fazer, além de garantir que a briga realmente havia terminado. Decepcionado com o desfecho, o pai de Alex não teve escolha a não ser sair de mãos vazias. Ao que parece, nesse momento, Alex estava desesperado para sair do relacionamento. Mas o comportamento controlador de Jordan tinha ficado tão fora de controle que ele não fazia ideia de como lidar com aquilo, ou como escapar do pesadelo em que estava vivendo. Ele se tornou prisioneiro em sua própria casa, sem poder sair ou dormir, quase sem respirar, sem a permissão de Jordan. Mas, inacreditavelmente, o pior ainda estava por vir. Alex lembraria depois que ele e Jordan assistiram a uma banda em Leeds à noite. Ele se divertiu muito, não só por ser sua banda favorita, mas também porque ele e Jordan se divertiam juntos. E ele sentiu como se não precisasse se preocupar em ser maltratado pelo menos por uma noite, mas seu alívio durou pouco. Na manhã seguinte, ele acordou no quarto do hotel com a horrível constatação de que Jordan estava derramando água fervente em suas costas por motivos desconhecidos. Depois, ele disse que gritou de dor e não entendia por que ela fez aquilo, quando Jordan foi questionada pelos investigadores. Mais tarde, ela simplesmente afirmou que isso não era verdade, já que nunca tinha derramado água fervente em Alex enquanto estavam em Leeds. Com suas palavras exatas sendo, abre aspas, nunca em Leeds, nunca. Em outra ocasião, Jordan comprou um detector de mentiras barato e disse para Alex prendê-lo na mão. Ela o interrogou sobre todo tipo de coisa, o tempo todo pronta com a chaleira de água fervendo que ela pretendia usar caso a máquina detectasse que ele estava mentindo. Para piorar, Jordan revelou pouco tempo depois que tinha engravidado novamente. Enquanto muitos ficariam horrorizados só de pensar nisso, Alex achava que ter outro bebê juntos poderia mudar o comportamento de Jordan. Mas, como era de se esperar, isso simplesmente não aconteceu. O segundo filho deles, uma menina, nasceu em maio de 2017. Nos primeiros dias, Alex notou uma mudança no comportamento dela, mas isso não durou.
O casal tinha começado a brigar novamente, e uma noite o vizinho dele se cansou e decidiu chamar a polícia. Quem ligou para o 190 disse ao atendente que tinha certeza de uma agressão, pois ouviu um homem pedindo para pararem de machucá-lo e saírem de cima dele. Quando os policiais chegaram, precisaram bater e chamar várias vezes até Jordan abrir a porta. O primeiro policial disse que ela não parecia angustiada e relatou calmamente que houve um incidente em que Alex se machucou. Ela disse que ele tinha histórico de automutilação, o que não era verdade. Mas quando o policial perguntou a Alex se esse era o caso, ele afirmou que sim, provavelmente por medo de ser agredido. Se ele a contradissesse, mais tarde viria à tona que Jordan vinha agredindo Alex com uma faca de pão, em uma tentativa de se defender. Ele teve que colocar a mão na frente do rosto para evitar ser cortado e, nesse processo, sofreu um ferimento grave na mão. Após a saída da polícia, Alex foi a um hospital local e levou pontos. E como os policiais não conseguiram ver nenhuma evidência de que um crime havia sido cometido, eles acreditaram na palavra do casal de que o ferimento foi auto-infligido e, portanto, não puderam fazer mais nada. O ferimento na mão de Alex era grave e precisou de cirurgia, mas antes disso, Jordan chegou e decidiu que ele deveria ir para casa. A equipe do hospital logo entendeu a situação e tentou convencê-lo a permanecer, ao menos para o procedimento. Alex foi atendido por um consultor, que questionou se ele realmente queria ir embora, pois achava perigoso. Mas Alex o acalmou dizendo que tudo ficaria bem, então ele saiu do hospital e foi para casa com Jordan. Mais tarde, ele admitiria que, naquele momento, sabia que tinha uma chance de revelar tudo o que havia sido feito com ele. Mas ele se assustou com as possíveis consequências ao ficar sozinho com Jordan. Dias depois, o mesmo policial que já havia sido chamado antes voltou à casa para outro registro de incidente doméstico. Dessa vez, ele mandou Alex sentar e perguntou se estava sendo abusado, enquanto ordenava que Jordan ficasse embaixo. Mas Alex afirmou que ele e Jordan estavam apenas discutindo, já que estavam sob muito estresse. Nas imagens da câmera corporal do incidente, fica claro que o policial não acredita nele e decide tirar Alex de casa. Ele acompanhou Alex até a viatura e pediu que ele dissesse a verdade, pois agora estavam em um local seguro, sem risco de serem ouvidos. Alex manteve sua história por um tempo, mas acabou cedendo e admitiu que vinha sofrendo abusos nas mãos de Jordan há anos. Ele pediu aos investigadores que usassem só os relatos dos vizinhos, pois não queria que Jordan soubesse que ele a acusou do crime. Os policiais retornaram à casa e informaram a Jordan sobre sua prisão por agressão e que seria levada à delegacia para interrogatório, onde poderia contar seu lado da história. O policial registraria isso depois. Jordan achou por engano que ficaria fora de casa por cerca de 1 hora e que seria liberada assim que terminasse. Quando tudo foi esclarecido, Alex foi levado de volta ao hospital, onde a gravidade real de seus ferimentos foi revelada. Devido ao trauma na cabeça, acumulou-se líquido em seu cérebro. Os médicos disseram que, sem o tratamento recebido, ele provavelmente morreria em cerca de 10 dias. Quando foi entrevistado depois, Alex disse que nunca revidou contra Jordan em legítima defesa, pois não queria machucá-la. Ele disse que não denunciou o abuso porque achava que um dia pararia e o relacionamento melhoraria. Após ser interrogada pela polícia e admitir os abusos que havia infligido a Alex, Jordan foi acusada de 17 crimes de lesão corporal grave e comportamento controlador ou coercitivo. Ela se declarou culpada de 3 das acusações, e em abril de 2018 foi considerada culpada e recebeu 2 sentenças de 7 anos para cumprir. Ela também pegou 6 meses por conduta controladora ou coercitiva, tornando-se a primeira mulher no Reino Unido condenada por isso. Após receber alta, Alex voltou para casa com a família, que ficou muito feliz em vê-lo seguro. Jordan acabaria sendo libertada em 2023, após cumprir apenas 5 anos de sua sentença. Ao constatarem que ela não era mais um risco para a comunidade, foi determinado que nunca mais teria contato com Alex, que desde então virou treinador de futebol. Agora é embaixador da Mankind Initiative, instituição de caridade contra a violência doméstica que patrocina seu time de futebol. Alex prometeu fazer tudo ao seu alcance para divulgar o abuso de Jordan, de forma positiva, buscando inspirar outras vítimas a aproveitarem oportunidades para sair de situações terríveis como a que ele viveu. Ele passou a dar palestras alertando sobre sinais de abuso doméstico e disse que tem aprendido a lidar com o trauma e as lembranças do abuso. Agora ele está concentrado na vida que tem pela frente e em criar um futuro promissor para seus filhos. Não houve nenhuma notícia sobre o que aconteceu com Jordan após sua libertação. Mas,
Já que ela não pode mais falar com Alex, acho que todos concordamos. Quem liga para o que aconteceu com ela? Já foi tarde. Não é comum que casos como esse tenham um final feliz, então que isso sirva de lição para todos nós. Você vale muito mais do que provavelmente imagina. Ninguém deve ser abusado, menosprezado ou agredido fisicamente. Já disse isso em vídeos anteriores, nunca é cedo demais para sair de uma situação ruim, mas pode ser tarde demais. Obrigado por assistirem a mais um episódio de Crimes Reais e ao Juan do Top 5 Unknowns pela ajuda neste caso. Como vocês podem ver, não posso usar teclado ou mouse agora. Se gostou do vídeo, veja outro caso interessante que cobri e inscreva-se. É grátis e te mantém atualizado com meus vídeos futuros. Você pode clicar em Seja Membro para apoiar o canal e ver vídeos novos antes dos outros. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês no próximo vídeo. Os pais ocupam um lugar fundamental na dinâmica familiar. Infelizmente, muitas pessoas são obrigadas a crescer sem seus pais, ou pior ainda, crescer com pais que prefeririam literalmente estar em qualquer outro lugar. Antigamente, basicamente era visto como função do pai ser severo, parecer indiferente e basicamente ser um verdadeiro idiota. Afinal, como ousa um homem ser visto com um sorriso no rosto enquanto brinca com seus filhos? Isso simplesmente não é coisa de homem. Felizmente, o mundo mudou muito nas últimas décadas, e todos nós sabemos o quanto as crianças precisam de seus pais, às vezes até mais do que de suas mães. Mas quando o pai de Kaylee McMullen, Ronald, ligou para o 190 para informar que sua filha havia se machucado, todos ficaram perplexos e preocupados. Pense nisso, um pai acabou de presenciar o inimaginável. Deve ter sido algo de partir o coração e devastador. Mas à medida que a morte de Kaylee era investigada, cada vez mais detalhes surgiam que simplesmente não faziam sentido. O terrível caso de Kaylee McMullen é tão trágico, horrível e confuso, mas também vai te deixar com os sentimentos mais desconfortáveis de traição. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Eu sou seu apresentador e colega detetive de poltrona, Ty Notts, e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se esse é o seu tipo de coisa, e vamos ser honestos, se você está assistindo a este vídeo, provavelmente é, então aperte o botão de inscrever-se. É grátis e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Kaylee Joe McMullen nasceu em 20 de dezembro de 1994, filho de Ronald ou Ronnie e Karen McMullen, em Norman, Oklahoma. Ele nasceu e foi criado lá. E é também onde o resto deste caso acontece. Kaylee era uma garota doce e extrovertida, que adorava ser líder de torcida. Aos 8 anos, ela entrou para o time de líderes de torcida Oklahoma Twisters All-Star. Nesse momento, Kaylee percebeu seu talento natural para líder de torcida e adorou, continuando durante todo o ensino médio na Norman North High School. Enquanto era líder de torcida, Kaylee viajou pelo país e participou de várias competições, incluindo o Cheerleading World em Orlando, Flórida. Com tanta experiência acumulada, ela se tornou co-capitã do time titular e liderou sua equipe para conquistar o título estadual 6A em 2013 e 2012. Segundo sua equipe de líderes de torcida, Kaylee era uma líder brilhante e colaborativa. Ela se esforçava ao máximo, mas também era realista e sempre cuidava das outras garotas da equipe. Avançando para 2013, Kaylee se formou no ensino médio e se matriculou em uma faculdade bíblica em Baton Rouge, Louisiana. Mas depois da faculdade, Kaylee voltou para sua cidade natal porque tinha outros planos. Veja, Kaylee tinha uma personalidade muito prestativa e acolhedora. Ela queria salvar vidas, então, após a faculdade, obteve sua certificação de EMT em Norman. Na época do caso, Kaylee trabalhava na CSL Plasma e como EMT na Norman Regional EMS Stat. Kaylee amava esse trabalho, era o que ela queria fazer por toda a vida, e é seguro dizer que era o emprego dos sonhos dela. Por tudo o que dizem, Kaylee era uma pessoa leal e confiável. Ela era uma ótima filha e amiga, e ninguém que a conhecia tinha algo ruim para falar sobre ela. Mas a verdade é que, mesmo as pessoas mais amáveis podem se tornar vítimas de tragédias. E infelizmente para Kaylee, ela estava prestes a aprender isso da pior forma. Na época do caso, Kaylee já não morava com a família, mas continuava em Norman. Ela costumava visitar a família com frequência e às vezes passava alguns dias lá. Kaylee e sua família eram muito próximos, então isso acontecia de vez em quando. Ela já tivera alguns relacionamentos, mas naquela época. Em junho, ela estava solteira, mas saiu para um encontro. No dia 28, Kaylee se arrumou e foi com seu acompanhante aproveitar a noite.
Tudo aparentemente tinha corrido bem, e Kaylee voltou para a casa dos pais na Abe Martin Drive já tarde da noite, mas foi aí que tudo mudou. Veja, nas primeiras horas da manhã, antes das 6, o pai de Kaylee, Ronald, ligou para o 190. Na ligação, um Ronald perturbado disse ao atendente que sua filha, Kaylee, não estava respirando, e isso porque ela havia usado uma arma contra si mesma. Quando orientado a fazer RCP em Kaylee, Ronald afirmou diretamente que ela já havia falecido, não respirava e que a RCP seria inútil. Mas ao final da ligação, Ronald disse ao atendente do 911 que sua esposa, Karen, estava realizando RCP mesmo assim. Após a ligação, os policiais foram à casa dos McMullen e ficaram horrorizados com o que encontraram ao entrar. No chão da sala estava Kaylee, agora sem vida, com um ferimento grave no rosto. A sala parecia uma cena de pesadelo, e os policiais notaram manchas vermelhas na camisa de Ronald. Ele estava, naturalmente, muito abalado. Karen estava no chão tentando reanimar sua filha, com lágrimas nos olhos, mas infelizmente já era tarde demais. Kaylee McMullen, de 22 anos, agora se foi, e os investigadores ficaram confusos e com muitas perguntas. O corpo de Kaylee foi levado para a autópsia, quando a polícia notou algo estranho. Ronald, com a camisa coberta de sangue de Kaylee, tentava lavá-la. Os investigadores insistiram para que parasse, mas ele continuava. Em determinado momento, ele precisou ser contido para não tirar mais sangue da camisa. Mas cada pessoa lida com o luto de formas diferentes. Então, na época, isso não foi tão alarmante assim, mas uma coisa estranha que os detetives questionaram foi como tanto sangue tinha ido parar em Ronald em primeiro lugar. Talvez isso tenha ocorrido quando ele tentou salvar Kaylee ao encontrá-la, mas a quantidade parecia insana. Quando os investigadores perguntaram isso para Ronald, ele disse que tinha ido ao banheiro depois de cumprimentar Kaylee quando ela chegou em casa. Quando ele saiu, foi aí que encontrou Kaylee mexendo em uma das armas de fogo e perguntou a ele se ela estava carregada ou não. Ronald imediatamente pulou para frente para tirar a arma dela, e foi nesse momento que ela disparou e atingiu Kaylee, encerrando sua vida instantaneamente e de forma trágica. Agora, até esse momento, nunca foi realmente explicado por que Kaylee teria essa arma em primeiro lugar, mas isso era amplamente irrelevante neste ponto da investigação. A polícia precisava começar de algum lugar, então decidiram verificar o telefone de Kaylee em busca de pistas, e enquanto isso, também entraram em contato com o acompanhante de Kaylee. Os investigadores suspeitaram que algo no encontro pode ter levado Kaylee a pensar em suicídio. Após falar com o homem com quem Kaylee saiu, os detetives descobriram que tudo correu bem. Eles conversaram, comeram e foram para casa. Os investigadores aguardavam os resultados da autópsia e os registros de telefone e mensagens de Kaylee, quando a autópsia chegou. Bem, eles eram muito estranhos. Com base no ferimento e nas marcas no rosto de Kaylee, a análise balística mostrou que o disparo foi feito a cerca de 45 centímetros de distância. Isso soou estranho para a polícia. Se Kaylee tivesse feito isso e Ronald estivesse certo, algo não batia. Então a arma devia estar entre 30 e 35 centímetros do rosto dela. Agora, isso pode parecer uma diferença pequena, até mesmo insignificante, mas até mesmo uma polegada de diferença pode mudar completamente o resultado de um caso. A questão é que, com base na cena do crime, combinando com essa nova informação, Kaylee não poderia ter causado esse ferimento em si mesma. Havia resíduos de pólvora nos dedos de Kaylee, mas isso não bastava para confirmar que ela disparou a arma. A quantidade de resíduo nas mãos dela, junto com a distância do disparo, isso significava que, em vez de tentar se machucar com a arma, Kaylee provavelmente estava tentando afastá-la. Nesse momento, todos os olhares estavam voltados para uma pessoa, o pai de Kaylee. Você já deve ter ouvido sobre assassinatos cometidos por parceiros, irmãos ou estranhos, mas um pai matar a própria filha é inacreditável. Os investigadores estavam certos de que, se alguém esteve envolvido na morte de Kaylee, esse alguém era seu pai, Ronald. Como chegaram a essa conclusão? Bem, foi por causa das ações de Ronald e de tudo o que aconteceu depois do ataque a Kaylee. Primeiro de tudo, Ronald tentou lavar o sangue da camisa para despistar a polícia. Mesmo que os policiais tenham conseguido contê-lo e até tiraram fotos da camisa manchada como prova, o que Ronald fez depois disso foi ainda mais bizarro. De acordo com os policiais na cena do crime, Ronald saiu, cavou um buraco no chão e se cobriu de terra. Após isso, Ronald recusou-se a fazer o teste do polígrafo, aumentando a suspeita da polícia.
Como se não bastasse, o conteúdo do celular de Ronald e de Kaylee foi verificado e encontraram atividades bem suspeitas. No momento da morte de Kaylee, Ronald não chamou a polícia imediatamente. Ele primeiro ligou para sua esposa e para Karen, mãe de Kaylee, por volta das 5h38. Agora, isso foi estranho, por todos os motivos óbvios. Foi alegado que Ronald ligou para Karen para que ela viesse imediatamente, e foi por isso que ela estava na cena tentando fazer RCP em Kaylee. Ao verificarem as mensagens entre Ronald e Kaylee, os detetives ficaram arrepiados. Os investigadores descobriram que Ronald era completamente obcecado pela filha, mas não de um jeito super protetor de pai. Parecia muito pior. Pelo tom das mensagens de Kaylee, parecia que ela tinha medo de Ronald e talvez até se sentisse incomodada por ele. Kaylee me escreveu: "Papai, fiquei desconfortável na outra noite enquanto bebíamos. Não moro com você e não preciso contar tudo o que faço ou para onde vou. Você está me cansando com esse comportamento de perseguição e curiosidade." Essas duas últimas mensagens foram enviadas por Kaylee em 1º de junho, poucas semanas antes do ataque trágico. Como se não bastasse, havia mensagens sugerindo que Ronald tentava se aproveitar da filha, embora ele dissesse não se lembrar. Mas isso sempre parece ser o caso em situações como essa, não é? A polícia ficou tão perplexa quanto enojada quando descobriu isso, mas as mensagens de Ronald eram ainda mais revoltantes. Ronald respondeu: "Não me lembro de nada, só da sua mãe brava apontando uma arma para mim." A audácia que Ronald tem de negar o que estava fazendo com a própria filha, isso realmente me surpreende. Quando Kaylee confrontou Ronald por mensagem em 1º de junho pedindo que ele parasse de ser intrometido, ele ignorou e respondeu apenas que era um descobridor de fatos. O que isso sequer significa? Além disso, quando os investigadores verificaram as mensagens mais recentes entre Ronald e Kaylee, ficaram horrorizados ao descobrir que ele ameaçou Kaylee para que ela voltasse para casa no horário depois do encontro. Caso contrário, ele iria, abre aspas, rastreá-la. Mas lembre-se, Kaylee tinha 22 anos. Ela não era uma criança com hora para voltar nem morava com ele. Não dá para dizer que isso é coisa de pai super protetor. Essa mensagem parece mais coisa de um namorado ciumento do que qualquer outra coisa. Além disso, mesmo que Kaylee não morasse mais com a família, Ronald vinha monitorando ela, rastreando o celular dela sem que ela soubesse. Isso é tão assustador e bizarro que eu nem consigo imaginar o que Kaylee devia estar passando. E nesse ponto, os detetives já sabiam que Ronald estava escondendo alguma coisa. Então, no dia 5 de julho, ele foi preso sob a acusação de homicídio em 1º grau e ficou detido sem direito à fiança. O julgamento de Ronald aconteceu em 2018 e a promotoria tinha suas principais testemunhas, incluindo os amigos de Kaylee e seu ex-namorado, Paul Sargent. O que eles tinham a dizer deixou todo mundo chocado. Segundo Sonia Hester, amiga de infância de Kaylee, ela contou que Ronald foi fisicamente abusivo durante uma discussão acalorada. Segundo Sonia, em algum momento durante a briga, a mãe de Kaylee, Karen, interveio e se armou. Sonia contou que Karen ameaçou Ronald. Se ele tocasse em Kaylee de novo, se arrependeria. O segundo depoimento foi de Paulo, ex-namorado de Kaylee, com quem tinha um relacionamento intermitente. Eles estavam separados, mas mantinham bons termos e contato frequente. De acordo com Paulo, Kaylee ligou para ele em 6 de abril de 2017, e pelo tom de voz dela, Paulo percebeu que algo estava errado. Paulo confirmou a briga mencionada por Sonia, e também o momento em que Karen ameaçou Ronaldo. Ele disse que após a briga, Kaylee e a mãe passaram a dormir juntas. No começo, tudo estava tranquilo, mas logo depois, Ronaldo entrou, e foi aí que as coisas começaram a melhorar. Acho que não preciso dizer, e a polícia do YouTube provavelmente não deixaria mesmo que eu quisesse. Outra testemunha, Megan Swan, amiga e colega de torcida de Kaylee, também depôs e afirmou que Ronaldo e Kaylee tinham uma relação muito próxima, quase como amigos. Megan lembrou que Ronaldo costumava beber um pouco e frequentemente incentivava Kaylee a beber também. Naquela época, Kaylee ainda estava no ensino médio e, obviamente, era menor de idade para consumir álcool. Mas não parecia que Ronaldo se importava. Na verdade, ele incentivava Kaylee a beber, o que é simplesmente inacreditável. Megan foi uma das primeiras amigas a saber do abuso que Kaylee sofria. A próxima testemunha a depor foi ninguém menos que a mãe de Kaylee, Karen, mas o depoimento dela vai te deixar confuso e um pouco irritado. Karen negou as acusações de abuso contra seu marido e até negou tê-lo ameaçado. Os amigos de Kaylee testemunharam no tribunal que Karen defendia sua filha, o que é admirável, mas agora era a própria Karen quem negava isso. Mas por quê? Isso nem faz sentido.
Será que ela temia retaliação ou punição pelas ameaças? Não sei, mas esse depoimento me deixou confuso. Se Karen realmente defendeu sua filha, então isso foi o que qualquer mãe deveria ter feito. Mas por que ela agora, de repente, estava negando tudo depois que várias pessoas já tinham testemunhado o contrário? Tudo isso é tão confuso e desnecessariamente complexo, de qualquer forma. Ao ser questionada por um promotor se continuaria casada com Ronald, sabendo que ele matou sua filha, Karen respondeu emocionada que não. Defendendo Karen, a noite do ataque a Kaylee foi confusa para ela, que lembra pouco e tudo parecia nebuloso. Ela só se lembra que sua filha foi encontrada no chão, sem vida e fria. Por fim, um policial também testemunhou, dizendo que ouviu Ronald dizer algo assustador, certo? Enquanto os policiais saíam pela porta, em 29 de junho, de acordo com o policial, Ronald, que estava coberto de sujeira e sangue, virou-se para sua esposa, Karen, e disse, abre aspas, eu fiz isso mesmo assim. Segundo a promotoria, era nisso que acreditavam após Kaylee receber a mensagem perturbadora de Ronald sobre chegar em casa na hora. Ela foi à casa da família, onde Ronald a confrontou. Irritado pela desobediência, ele a atacou com uma arma de fogo e tirou sua vida tragicamente. Ele ligou para Karen para confessar o que fez e depois disso chamou a polícia. Hoje, a ligação para o 911 parece ainda mais assustadora, já que ele estava estressado porque Kaylee se foi e não respirava, sendo tudo causado por ele. A defesa, por outro lado, manteve a história original de que Kaylee manuseou a arma de fogo de forma inadequada e que tudo aquilo foi um trágico acidente. A defesa afirmou que não havia provas de avanços de Ronald sobre Kaylee, sugerindo que as alegações teriam sido inventadas por ela. Só para reforçar, isso é só uma alegação da defesa, e não estou dizendo que seja verdade. Essas alegações eram infundadas em vários níveis. As pessoas podem buscar atenção de várias formas, mas isso é algo muito sério. Kaylee não faria acusações como essas se não houvesse verdade nelas. A promotoria rapidamente contestou essa alegação com uma declaração juramentada. Ela datava de abril de 2009 e afirmava que Ronald foi acusado de se aproveitar de Kaylee, que tinha apenas 14 anos na época, embora nenhuma acusação tenha sido feita. Então isso adicionou mais uma camada muito assustadora a esse caso. Kaylee estava sendo abusada pelo pai há anos, não meses. Isso prova que Ronald não é apenas uma desculpa nojenta de pessoa, mas também um mestre manipulador, e ele sabe como manter Kaylee em silêncio e não deixar que ela faça denúncias. Isso leva você a acreditar que o que Karen disse no tribunal ao negar o abuso foi algo que ela fez por medo de Ronald. Tenha em mente que tudo isso é uma suposição, já que nunca saberemos o motivo. Karen negou as acusações de abuso, mas esse julgamento já estava quase no fim. O julgamento de Ronald durou cerca de 2 semanas, e em 4 de dezembro de 2019, Ronald Lee. McMullen foi condenado por assassinato em primeiro grau de sua filha Kaylee, de 22 anos, e a prisão perpétua sem liberdade condicional. Após o veredito, Karen desabou em lágrimas e chorou incontrolavelmente. O rosto de Ronald ficou frio e sem emoção durante todo o julgamento e a sentença, o que foi perturbador. Isso mostra que tipo de monstro ele é. Kaylee era uma mulher jovem e ambiciosa que tinha muito pela frente. Tendo trabalhado nos serviços de emergência, Kaylee era uma pessoa muito compassiva e paciente. Mas Kaylee nunca poderia imaginar que um dia ela mesma precisaria dos serviços de emergência que costumava prestar. A morte dela foi causada pelo próprio pai, que tinha uma fascinação doentia e depravada por ela. Após a morte de Kaylee, Karen agora sofre de TEPT. Como enfermeira, provavelmente já estava acostumada a ver todo tipo de paciente. Mas ver a filha daquele jeito dentro da própria casa é uma lembrança que ficou cruelmente gravada na mente dela. Não se sabe se Karen também foi vítima de Ronald, mas conhecendo-o, não duvidaria que ele quisesse controlar todos sob seu poder. As ações repugnantes de Ronald levaram a consequências irreversíveis. E não só levaram a filha dele perder a vida pelas mãos dele, mas ele também destruiu completamente a família McMullen. Talvez por perder o controle sobre Kaylee ou temer que descobrissem o que fazia com ela em segredo. Não sabemos o motivo por trás de suas ações hediondas, mas o que sabemos é que Ronald é um monstro doente, podre e perturbado por dentro e por fora, que deixou todos marcados. Ele não merece nunca mais ver a luz do dia, e não verá.
Só esperamos que a família e amigos de Kaylee consigam seguir em frente após essa perda, pois ela poderia ter realizado muito em sua vida. Mas sua vida foi interrompida justamente pela pessoa que ajudou a lhe dar a vida em primeiro lugar. Esse caso é tão perturbador e desconfortável. Pensar que um pai pode cometer um assassinato já é ruim o suficiente, mas o motivo repugnante por trás disso faz a gente se arrepiar. É algo que você não deseja, nem para o seu pior inimigo. Pais são protetores, deveriam ser gentis, guiam seus filhos e nutrem suas mentes jovens para que se tornem pessoas melhores. As crianças admiram seus pais, especialmente seus pais. Às vezes pode ser natural ser um pai um pouco autoritário, mas Ronaldo levou isso para um nível completamente diferente para todos os pais que estão assistindo. Dar um bom exemplo aos filhos e deixá-los orgulhosos é o melhor que você pode fazer. Você é o herói deles. Queira acreditar nisso ou não, não force seus filhos a tirarem esse título de você. A maioria das pessoas posta fotos ou lembranças nas redes sociais sem pensar duas vezes. No século XXI, as redes sociais dominam a vida de todos. É uma ótima forma de manter contato com muitos, mas não se sabe que perigos podem existir nas áreas obscuras das redes sociais. Celeste Mano, uma jovem bem-sucedida com vida aparentemente perfeita, não sabia que um estranho era obcecado por ela, chegando a persegui-la sem trégua. Celeste nunca sequer imaginou, nem em seus sonhos mais loucos, que seria atacada em sua própria casa, mas ela estava prestes a testemunhar o quão assustadora uma obsessão pode realmente se tornar. Celeste Mano nasceu em 22 de novembro de 1996 na Itália e tinha um meio-irmão mais velho, Jaden, e um irmão mais novo, Alessandro. Quando jovem, Celeste se mudou com a família para Melbourne, Austrália, onde concluiu o ensino médio e estudou na Universidade RMIT. Em 2015, onde ela estudou criminologia e psicologia, Celeste tinha o sonho de se tornar psicóloga e queria ajudar as pessoas entendendo o que se passava no complexo cérebro humano. Após se formar, ela trabalhou no Call Center Circle em Mill Park, Melbourne. E Celeste era incrível no trabalho, tanto que subiu de cargo e logo se viu promovida à posição de líder de equipe. Ela também conheceu um rapaz, Chris Ridsdale, no trabalho, e os dois começaram a namorar. Celeste era considerada o exemplo máximo de bondade. Ela era bonita, com um futuro promissor, gostava de dançar e foi líder de torcida no colégio. Chris, namorado de Celeste, admirava tanto ela quanto sua personalidade. Ele definia Celeste como um tesouro e dizia que era realmente sortudo por ela tê-lo escolhido para ser seu companheiro. Celeste também era muito próxima da família. Ela e seus irmãos se davam super bem, e Celeste era muito próxima de sua mãe, Egg. Ela morava com a mãe depois de se formar, em Myrnda, onde o restante deste caso acontece. Egg e Celeste tinham um relacionamento perfeito de mãe e filha, e Celeste quase sempre dividia tudo com Egg. Celeste e Egg também tinham um ritual noturno, no qual Egg sempre colocava Celeste na cama antes de dormir, e elas conversavam sobre o dia antes de se despedirem para dormir. O vínculo delas era tocante, pois Celeste sempre recorria à mãe para conselhos e conforto, independentemente da idade. No geral, Celeste era uma jovem que tinha muito a explorar, esperar e vivenciar. Mas as coisas não continuariam assim por muito tempo, e Celeste encontraria seu fim trágico poucos dias antes de seu 24º aniversário. E ainda por cima em casa, local que a maioria considera seguro, não importa o que ocorra. Antes de seguir com o caso de hoje, lembre-se, inscrevendo-se no canal, você vê meus vídeos mais recentes assim que saírem. É totalmente de graça e realmente ajuda o canal a crescer, então eu ficaria muito agradecido. Mas enfim, no dia 14 de novembro de 2020, Celeste e Chris foram a um brunch em um bar na cobertura em Melbourne, onde tiraram várias fotos. Após o lockdown da Covid-19 e a redução das restrições, Celeste e Chris conseguiram se encontrar para um brunch e conversar. Celeste também decidiu finalmente tornar seu relacionamento com Chris oficial nas redes sociais, com uma foto muito feliz e comovente. Celeste e Chris levavam o relacionamento a sério e era hora de oficializar em todos os lugares, em 15 de novembro de 2020, um domingo. Celeste postou uma foto com Chris no Instagram e depois passou o dia vendo um filme. Celeste também estava no meio dos preparativos para seu próximo aniversário de 24 anos, junto com sua mãe. Quando a noite chegou, Celeste e Yag seguiram seu ritual noturno de sempre. Yag disse para Celeste que a amava, ao que Celeste respondeu, "Eu te amo mais." Boa noite! Tragicamente, essa foi a última vez que Yag disse boa noite para sua filha, porque por volta das 4h10 da manhã,
No dia 16 de novembro de 2020, Águia acordou com o som de vidro se quebrando. Ela se levantou e correu direto para o quarto de Celeste, porque o som claramente vinha do quarto dela. Quando ela parou em frente à porta do quarto de Celeste, viu a cena mais horrível que uma mãe poderia presenciar. Celeste, de 23 anos, estava deitada na cama, imóvel e coberta de sangue. A janela do quarto de Celeste estava quebrada e havia vidro espalhado pelo chão. Águia não podia acreditar no que via. Horas antes, Celeste estava viva e conversando com ela. Agora, Águia a segurava, implorando que abrisse os olhos e dissesse algo. Nenhuma mãe deveria ver sua filha assim. Esse fardo não pertence a ninguém, especialmente aos pais. Os serviços de emergência foram chamados e, ao chegarem, ficaram horrorizados com o estado do quarto de Celeste. A cena era terrível. A desesperada Águia implorou aos socorristas para salvarem a vida de sua filha, mas infelizmente, Celeste já havia falecido. Quando Águia soube que Celeste realmente partira, ela entendeu a gravidade da situação. E em uma mistura de pura histeria e raiva, ela afirmou: ele a matou. Essa declaração imediatamente chamou a atenção da polícia, e eles quiseram investigar mais. Enquanto o corpo de Celeste era levado para a autópsia, depois revelou-se que ela foi atacada 23 vezes com uma faca. E foi um ataque feroz, resultando em muitos ferimentos de defesa em seu corpo, especificamente nos braços e antebraços. O fato de um crime assim poder acontecer em um intervalo de tempo tão curto é simplesmente chocante. Tudo aconteceu em segundos. Tempo que Egg levou para sair do quarto e ir até o de Celeste. Como a casa não era grande, ela chegou rápido. Peito, braços e estômago dela tinham ferimentos. A polícia estima que o ataque durou cerca de 2 minutos. Eles são os profissionais, então confie neles, não em alguém como eu, que sou só um cara na internet. Mas o fato desse crime ter levado até 2 minutos me parece sem sentido. Como eu disse há pouco, Egg entrou em ação no momento em que ouviu o vidro quebrar no quarto de Celeste. Não leva 2 minutos para passar de um cômodo para outro. Acho difícil imaginar que isso durou mais que alguns segundos. E isso só mostra o quão cheio de raiva e frenético esse autor do crime devia estar. É muito difícil entender o fato de que Celeste foi brutalmente atacada e perdeu a vida em um período de tempo tão curto. E ainda por cima, no próprio quarto dela, a poucas portas do quarto da mãe. Enquanto a polícia buscava mais evidências no quarto de Celeste, também questionaram Águia sobre a estranha acusação dela. Foi então que mais informações sobre quem ele era vieram à tona e a polícia ficou chocada. A parte mais bizarra e revoltante de tudo isso era o fato de que Celeste e Águia já tinham ido à polícia várias vezes para denunciar esse homem. Mas os investigadores pouco ajudaram. A polícia ficou sabendo de uma pessoa em potencial que queria Celeste e de sua obsessão que acabou levando-o a tirar a vida dela. E essa pessoa era alguém com quem Celeste trabalhava, um homem de 35 anos chamado Louis Seiko. Então, quem era Louis Seiko? E por que ele atacaria Celeste de forma tão bárbara? Louis Seiko nasceu em 1984 no Iraque. Seus pais eram cristãos, e ele era o mais velho de 5 filhos. Em 1992, a família de Louis recebeu um visto humanitário, e toda a família migrou para a Austrália. Louis era visto como um garoto doce e carinhoso, mas também solitário, passando a maior parte do tempo em seu quarto. Quando chegou à faculdade, foi quando a personalidade de Louis começou a mudar, e ele ficou ainda mais retraído. Ele nunca tinha tido um relacionamento antes, e era visto, na maioria das vezes, sozinho. Depois de se formar, Louis ficou desempregado na maior parte do tempo até abril de 2018, quando conseguiu um emprego na Serco, o mesmo call center onde Celeste trabalhava. Na verdade, ele estava na mesma equipe que Celeste liderava, mas até então, Louis não conhecia muito sobre Celeste, mas isso mudou muito em breve. Acontece que Louis só ficaria nesse emprego por pouco tempo, e em junho de 2019, ele recebeu um aviso de que havia sido demitido por questões de desempenho. No último dia de trabalho, Louis foi escoltado para fora do escritório por Celeste Mano. Esse foi o dia fatídico em que Louis realmente reparou em Celeste, e ele se sentiu imediatamente atraído por ela. Enquanto se despediam, Celeste apertou a mão de Louis por cortesia, desejando-lhe sorte no futuro, mas algo muito estranho aconteceu depois. Louis, ainda segurando a mão dela, puxou Celeste para perto e beijou sua bochecha antes de seguir pelo outro caminho. Essa atitude deixou Celeste envergonhada e provavelmente bastante desconfortável, e ela foi pega totalmente de surpresa, o que é compreensível. Depois, ao chegar em casa, ela contou para sua mãe, Águia, sobre esse detalhe estranho. Águia, sem se importar, tranquilizou Celeste dizendo que Louis provavelmente só tinha uma quedinha por ela.
Mas na minha opinião, fazer uma investida física em alguém assim, isso não é inocente. Alguns elogios legais, isso sim é inocente. Mas Celeste, achando que Luai só estava estranho, resolveu ignorar o incidente. No entanto, Luai ainda não tinha terminado com Celeste. Na verdade, esse encontro fez com que ele desenvolvesse uma forte paixão unilateral por Celeste, e ele sabia que queria ter algo mais do que uma relação profissional com ela. Cerca de uma semana depois, Celeste recebeu uma mensagem no Instagram, e era do Luai, mas o conteúdo da mensagem deixou Celeste desconfortável. Elas começaram com um tom até inocente, com Luai dizendo que amava Celeste e que não conseguia comer, dormir ou funcionar em seu novo emprego sem ela. Como ele pensava nela todos os dias, e até perguntou se Celeste sentia o mesmo por ele. Celeste inicialmente tentou lidar educadamente com as mensagens sozinha, dizendo que apreciava as palavras gentis de Luai. Ela só tinha pensamentos profissionais sobre ele e não tinha interesse romântico. Também desejou tudo de bom para ele no futuro. Celeste rejeitou Luai gentilmente e o bloqueou no Instagram, mas Luai claramente não entendeu o recado. A obsessão de Luai por Celeste atingiu novos patamares e a rejeição dela só aumentou ainda mais o fogo. Luai criou dezenas de contas falsas no Instagram só para entrar em contato com Celeste e a assediou, tudo em nome do que ele chama de amor por ela. As mensagens ficaram mais assustadoras e até ganharam teor sexual. Em certo momento, uma das mensagens bem perturbadoras de Luai dizia: Celeste, se você tivesse meu corpo por um dia, o que faria comigo? Agora, isso é simplesmente ridículo e altamente inapropriado. Celeste não teve outra escolha a não ser responder firmemente a Luai, e ela disse, abre aspas, pare de me contatar, isso está me deixando muito desconfortável. Por favor, respeite meus desejos e pare. Mesmo depois que Celeste bloqueou todas as contas falsas, Luai não parou, e suas mensagens e o assédio incessante deixaram Celeste muito chateada e, compreensivelmente, assustada. Até quem convivia com Celeste, como sua mãe Egg e o namorado Chris, percebia isso e se sentia impotente diante da situação. Celeste estava desconfortável e perdendo o sono por causa disso. Inicialmente, ela achou que Luai iria se cansar e eventualmente deixá-la em paz, mas infelizmente não foi o que aconteceu. A obsessão dele ficou agressiva e em uma de várias mensagens por outra conta falsa disse: minha impressão sobre você mudou. Você não é diferente da maioria das mulheres. Vou dedicar toda a minha energia para subir na vida e provar ao mundo quem sou. Essa é minha promessa, meu último contato com você. Depois de 6 meses vendo sua filha suportar essas besteiras, Águia finalmente convenceu Celeste a prestar queixa contra Luai. Quando a mulher foi à delegacia e contou aos policiais o que estava acontecendo, em vez de ajudar uma mulher angustiada, que estava claramente assustada, eles disseram a Celeste que Luai não havia cometido nenhum crime e que o melhor seria simplesmente ignorá-lo. Quando Celeste contou que o ignorava há 6 meses, o policial sugeriu que ela saísse das redes sociais, pois isso era comum para quem expõe a vida online. Denúncias de perseguição raramente são levadas a sério pela polícia, e faltam leis sólidas para penalizar o assédio constante de desconhecidos. Agora, obviamente existem algumas leis sobre esse tipo de coisa, mas elas são tão vagas e mal compreendidas, que na grande maioria dos casos, a polícia não se preocupa com casos de assédio como esse até que um crime realmente seja cometido. Mas o problema disso é que, na maioria das vezes, quando um crime é cometido, já é tarde demais. Agora, eu não sei você. Na maioria dos casos, isso mostra que a presença policial é praticamente inútil. Veja o que ocorreu com Trump em seu comício em 2024. Além de policiais, agentes do serviço secreto estavam posicionados próximos, e todos sabemos como isso terminou. Não importa se a polícia está presente, eles legalmente não podem fazer muita coisa até que um crime realmente aconteça, e ame-o ou odeie-o. Para Trump, isso quase significou que também já era tarde demais para ele. Mesmo assim, a ida à delegacia foi inútil para Celeste e Egg, pois os policiais não registraram boletim de ocorrência nem anotaram o nome de Louie. Infelizmente, Celeste teve que lidar com as mensagens vulgares e muito depreciativas de Luai por mais 6 meses, mas as coisas só pioraram. Celeste encontrava o carro de Louie estacionado do lado de fora do seu local de trabalho. Ela recebeu quase 140 mensagens de Luai, de várias contas falsas, e horrivelmente, Luai também descobriu o bairro onde Celeste morava ao segui-la do trabalho até em casa um dia. Isso é um pesadelo para quem está sendo perseguido. Celeste chegou a confidenciar a uma colega que as mensagens de Luai a assustavam e tinha certeza de que ele iria tirar sua vida.
Celeste estava realmente com medo pela própria vida nesse momento, e foi decidido que já era o bastante. Era preciso tomar uma atitude séria contra Luai. Celeste e Egg foram novamente à delegacia depois de mais 6 meses. Por fim, encontraram um policial cooperativo que orientou as mulheres a pedir medida protetiva contra Luai, e elas seguiram o conselho. Surpreendentemente, Luai tentou contestar a ordem no tribunal, mas obviamente foi negada. Por um mês, tudo parecia normal para Celeste novamente, mas isso durou pouco. Em 15 de agosto de 2020, apenas 3 meses antes do ataque horrível contra Celeste, Luai enviou uma carta de 3 páginas para Celeste, implorando para que ela retirasse a medida protetiva. Ele prometeu seguir em frente após ela retirar a ordem e as acusações. Até terminou a carta com um rostinho sorridente, o que hoje é apenas assustador. A atitude de Luai, ao enviar a carta para Celeste, foi na verdade uma violação da própria medida protetiva, e quando Celeste informou a polícia sobre isso, eles finalmente tiveram um motivo para agir. Porque após toda essa troca de mensagens, Luai finalmente cometeu um crime. Ele foi preso no fim de agosto de 2020 por violar a ordem de intervenção de segurança. E você pensaria que tudo voltaria ao normal e que Celeste estaria segura do assédio desse homem, mas isso não aconteceu. Curiosamente, em um dia, Luai foi solto, e dessa vez ele estava com raiva de Celeste. Ele não acreditava que Celeste mandaria prendê-lo só por tentar contato. Luai achava ter direitos sobre Celeste, e que ela era sortuda por tê-lo. Após ser solto, Luai voltou a atormentar Celeste com ainda mais intensidade. E logo após ser solto, ele enviou uma mensagem furiosa e aparentemente final para Celeste que dizia: "Eu sei que você me rejeitou, eu entendi. Eu sou como lixo pra você, eu entendi. Eu sei que você me odeia, eu entendi." Mais ou menos na mesma época, ele comprou um martelo e uma faca em um supermercado local. E pelos 3 meses seguintes, Luai ficou em completo silêncio. Celeste não recebeu nenhuma mensagem dele. Mas sabendo o que sabemos agora, ele estava à espreita nas sombras, esperando, aguardando o momento certo para encontrar a oportunidade perfeita. Ele conseguiu, e essa foi a foto que Celeste postou com Chris do encontro em 14 de novembro. Celeste acreditava que Lui havia superado sua obsessão por ela, e sentia-se alegre e livre após tanto tempo. Foi por isso que ela saiu com Chris e até tornou o relacionamento deles público. Mas ela mal sabia que justamente essa foto iria despertar Lui, que ainda a observava em segredo. Depois de todo esse tempo, esperando para cometer o impensável, levando ao terrível dia 16 de novembro, Lui aparentemente descobriu qual era a casa de Celeste ao espiar na garagem e encontrar o carro dela estacionado lá. Ele até tinha o mapa da casa dela para descobrir onde era o quarto de Celeste. Não sabemos como ele conseguiu isso. Mas Lui estudou cada foto de Celeste, procurando detalhes do quarto dela para saber exatamente como era o cômodo. O que é simplesmente assustador, ele estava pronto para lançar um ataque violento contra Celeste porque, na cabeça dele, se ele não pudesse tê-la, ninguém mais poderia. No dia 16 de novembro, por volta das 4h10 da manhã, Lui escalou a cerca lateral da casa dos Mono e quebrou a janela do quarto de Celeste com um martelo. Esse foi o barulho que Aggie acordou ouvindo. Lui então entrou no quarto de Celeste e a atacou pelo menos 23 vezes em menos de 2 minutos, de acordo com a polícia. Depois, ele saiu pela mesma janela e cerca, ambas com marcas de sangue, deixando Celeste para ser encontrada pela mãe. A câmera de um vizinho flagrou Lui saindo rapidamente da rua, quase no mesmo horário em que os paramédicos chegaram. Após ouvir de Aggie sobre o ano de tormento cibernético sofrido por Celeste, a polícia sabia que precisava prender Lui imediatamente, mas não foi necessário, pois, depois de atacar Celeste, Lui foi direto para a delegacia, apareceu com a mão machucada e confessou o crime. Ao passar o endereço de Celeste ao policial, ele afirmou: "Ela está morta, vai lá ver, sabe o que aconteceu?" É culpa de vocês, e talvez nunca tenham sido ditas palavras mais verdadeiras. Aos meus olhos, isso certamente é culpa da polícia local. Luai até tentou coagir o policial a atirar nele para que pudesse escapar da lei e, essencialmente, morrer junto com Celeste, mas a polícia o encurralou e ele foi preso. Assim que Luai foi detido, ele foi acusado. Ao vasculhar o celular dele, a polícia descobriu que ele monitorava Celeste no Instagram e tinha centenas de capturas de tela de Celeste e Chris. Além disso, ao vasculharem o laptop de Luai, os policiais acharam pesquisas no Google sobre Chris, namorado dela, e o bar do encontro de Celeste e Chris. Os investigadores também acharam plantas da casa da Celeste, mas ninguém sabe como ele conseguiu.
Após ser preso, Louis aguardou o julgamento, que levou quase 3 anos para ser concluído. Esse atraso foi devido às restrições da Covid-19, mas uma grande parte disso foi por causa do Louis. Ele tentou adiar o julgamento ao máximo, alegando problemas de saúde mental para escapar da lei, mas no fim se declarou culpado. Mas ele tentou de tudo para se safar desse crime, fazendo de tudo para se provar insano ou completamente inocente, mesmo já tendo confessado. Nesse momento, Louis tentou convencer o júri de que estava mentalmente instável e que estava sofrendo um episódio de psicose quando atacou Celeste. Para piorar, ele demitiu seus advogados pouco antes do julgamento, atrasando ainda mais o processo. Ele chegou a se representar em alguns momentos e também tentou atrasar o andamento do tribunal, alegando que só atacou Celeste 2 vezes, e não 23 vezes. Como o legista afirmou no laudo da autópsia, Louis insistia em provar que era mentalmente incapaz para não receber uma sentença tão severa. Como resultado disso, foram feitas várias avaliações psiquiátricas em Louis, e um médico em particular, o Dr. Dargy, disse que Louis sofria de alucinações e era forçado por uma entidade imaginária chamada Isha a agir como um criminoso. Mas foi também o Dr. Dargy quem emitiu um alerta no tribunal e afirmou que Louis provavelmente voltaria a cometer crimes se algum dia fosse solto. E que se ele conquistasse a simpatia das agentes penitenciárias, as coisas poderiam piorar. No fim, ficou claro que Louis era só um egocêntrico e narcisista, incapaz de aceitar a rejeição de Celeste. Ele, na verdade, fingia sintomas de saúde mental. É preciso ser doente em outro nível para criar um plano tão elaborado só para tentar reduzir a pena. Por tirar a vida de uma jovem inocente e incrível que nem sequer te queria, é simplesmente inacreditável. A família de Celeste, especialmente sua mãe, Egg, e seus irmãos, queriam que Louis fosse preso para sempre, e a promotoria até afirmou que o crime foi premeditado, já que ele comprou as armas 3 meses antes, e que a natureza do crime foi de raiva e violência. Louis queria tirar a vida de Celeste naquela noite ao ver sua felicidade com Chris, sentindo que a foto do casal era uma provocação. Por isso, ele perdeu o controle e atacou Celeste, o que levou à sua trágica morte. Após 3 longos anos, em 29 de fevereiro de 2024, Louis Seiko, que agora tem 39 anos, foi condenado a 36 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. O juiz Dixon explicou que a prisão perpétua não poderia ser justificada neste caso. Louis tinha um transtorno de personalidade raro e extremo, o que afetou seu estado mental durante o crime. O juiz Dixon também enfatizou o trauma que a família de Celeste passou por causa de Louis. É revoltante ver um homem que nem mostrou remorso por atacar Celeste tão brutalmente. Receber uma sentença que nada representa diante dos danos causados a uma família antes feliz. Ele tirou o resto da vida dessa jovem, mas só teve que pagar com uma pequena parte da própria vida. A família de Celeste ficou obviamente devastada com a sentença, como era de se esperar. Egg afirmou após a sentença que investigadores e tribunais foram misericordiosos com Louis, mas não com sua filha. Quando ela procurou a polícia 2 vezes pedindo ajuda, no funeral de Celeste, mais de 100 pessoas se reuniram para se despedir dela. Egg ficou completamente arrasada com a morte da filha, lamentando o fato de nunca ter a chance de ver Celeste como noiva ou de vê-la se tornar mãe. Segundo Egg, a falta de interesse por parte da polícia foi o que levou Celeste à morte. Os irmãos de Celeste, Jaden e Alessandro, ficaram tomados pela dor ao terem que se despedir de uma alma gentil e carinhosa que era sua irmã. O sorriso de Celeste ficará para sempre na memória deles. Egg, após a sentença de Louis, tem lutado pelo endurecimento das leis contra a perseguição e pela monitoração eletrônica dos culpados. Egg acredita que, se Louis tivesse sido monitorado após a ordem de restrição, algo poderia ter sido feito. Para evitar o que ocorreu com Celeste, Egg está decidida a mudar as leis de perseguição, pois foi o que prometeu a Celeste. Ela disse que faria isso enquanto sofria o assédio de Louis, buscando justiça. A família de Celeste lembra dela todos os dias. Ela foi tirada de nós tão jovem e tinha tanta coisa pela frente para viver. Mas seus sonhos jamais se realizariam, mesmo com a família de Celeste tentando mudar a narrativa sobre as leis de perseguição. Enquanto tentam seguir após essa perda trágica e repentina, sempre haverá um vazio em suas casas, corações e mentes. Quase metade das vítimas de perseguição nem sequer denuncia os incidentes, achando que nada pode ser feito e que não serão levadas a sério, e isso precisa mudar.
Perseguição é um crime grave, e as coisas podem tomar um rumo prejudicial se as autoridades não trabalharem para evitar que a situação piore antes de chegar a um ponto sem volta. O mundo precisa ser um lugar seguro para todos, onde ninguém possa assediar ou atormentar ninguém, mas esse objetivo parece cada vez mais distante a cada dia que passa. O caso de Celeste retrata uma mulher que fez de tudo para deter seus perseguidores. Devido à indiferença da polícia e ao tratamento leviano do stalking, houve consequências devastadoras. Resta torcer para que isso mude no futuro. Que as vítimas de perseguição não tenham medo de denunciar a violência sofrida em segredo. Mas a verdade é que eu simplesmente não sei se esse dia vai chegar algum dia. Ser mãe deveria ser o papel mais seguro que uma mulher pode ter. Deveria significar estabilidade, proteção, um futuro, mas às vezes, a pessoa que deveria te proteger se torna a pessoa de quem você precisa se proteger. Em 2019, uma jovem mãe de 2 filhos desapareceu sem deixar rastros, sem despedida, sem malas feitas, sem explicação, e por meses todos acreditaram que ela ainda estava viva. Porque alguém estava respondendo às mensagens dela, alguém estava enviando e-mails para a família dela, alguém estava fingindo ser ela. O que ocorreu com ela é um dos casos mais perturbadores de traição doméstica da história recente. Um caso em que não havia corpo, mas mesmo assim houve uma sentença de prisão perpétua. Monica Day Moynihan, apelidada de Monty, tinha apenas 22 anos na época desse caso. Ela já era mãe de 2 meninas e, ao que tudo indicava, fazia o máximo para dar uma vida estável e significativa a elas. Os pais de Monica, Melanie e Curtis se divorciaram quando ela era criança, e sua mãe depois se casou com Brandon Tucker. Monica manteve proximidade com ambos os pais e também se dava bem com o padrasto, algo incomum em famílias reconstituídas. As pessoas que conheciam Monica a descreviam como uma presença marcante, mas ela era fácil de conversar, extremamente amigável e estava sempre sorrindo. Ela se portava com um jeito alegre e otimista que fazia as pessoas ao seu redor se sentirem confortáveis quase instantaneamente. Mesmo com 22 anos e 2 filhas, ela lidava com isso da melhor forma possível. Ela fazia o melhor que sabia. Não era perfeita, estava cansada e sobrecarregada, mas estava tentando e levava a maternidade a sério. Uma coisa sobre Monica em que todos concordavam era isso. Ela absolutamente amava ser mãe. Suas filhas vinham em primeiro lugar, sempre. Na época do caso, Monica trabalhava em um restaurante chamado Abbey Road Tavern and Grill, em Fuquay-Varina, Carolina do Norte. Além disso, ela também estava construindo um pequeno negócio por fora, algo que era incrivelmente importante para ela porque queria estabilidade a longo prazo para suas filhas. Veja, quando suas filhas adoeciam, Monica nem sempre buscava logo a medicina tradicional. Ela preferia iniciar com remédios naturais, como xarope de sabugueiro e suplementos para a imunidade. Com o tempo, esse interesse cresceu. Monica resolveu produzir xaropes de sabugueiro e balas para a imunidade infantil, batizando o negócio de Magia da Monty. Ela divulgou principalmente pelo Instagram, e embora não tenha sido um sucesso viral, o negócio cresceu de forma lenta, constante e orgânica. Isso era importante para ela, que sentia orgulho e acreditava estar construindo algo real para suas filhas. Ela estava ganhando dinheiro suficiente para contribuir de forma significativa com sua casa, e estava conciliando o trabalho no restaurante, o próprio negócio e a maternidade ao mesmo tempo. Não era fácil, mas ela fazia mesmo assim. E se isso não bastasse? Além disso, Monica também se matriculou em um programa de treinamento para se tornar uma doula, que é alguém que ajuda as mulheres depois que elas dão à luz. Isso estava previsto para o final de abril de 2019. Ela sabia que ser garçonete não era um trabalho permanente. Ela buscava algo mais estável, que pudesse virar carreira e estivesse alinhado com seu amor pela maternidade e por ajudar mulheres. Pensava no longo prazo e planejava o futuro. Monica também gostava de se expressar pela aparência. Ela tingia o cabelo de todas as cores, às vezes verde claro, azul, às vezes loiro platinado, e na época do caso, seu cabelo estava tingido de um tom claro de verde. Ela sentia o mesmo em relação às suas tatuagens também. Elas eram reflexos de sua personalidade, de suas crenças, eram seu senso de identidade, não eram apenas coisas feitas por impulso. Cada desenho contava uma história. Ela transformou partes de si em uma galeria de arte selecionada. Monica era vibrante, ambiciosa, criativa e, acima de tudo, muito trabalhadora.
Por fora, Mônica parecia uma jovem que estava batalhando por um futuro melhor, mas nos bastidores, sua vida já estava se tornando perigosa. Porque agora, precisamos falar sobre o pai dos filhos dela, e é aqui que as coisas tomam um rumo sombrio. Mônica conheceu um homem chamado Brian Sluss quando tinha apenas 18 anos. Brian era 20 anos mais velho que ela. Sim, 20 agora, diferenças de idade por si só não são automaticamente sinistras. O que tornou a situação desconfortável desde o início foi Brian ter mentido sobre sua idade ao começarem a namorar. Depois, ele admitiu, mas Mônica já estava envolvida. Os pais dela descobriram a mentira e tentaram encerrar o relacionamento. Eles disseram para Mônica que ela não podia mais vê-lo, avisaram que não confiavam nele, mas mesmo assim ela continuou vendo Brian, e o relacionamento rapidamente se tornou físico. Logo, Mônica ficou grávida, deu à luz sua primeira filha e 3 anos depois teve seu segundo filho. Por fora, parecia uma família jovem tentando fazer as coisas darem certo, mas a portas fechadas, o relacionamento deles estava longe de ser estável. Todos que os conheciam descreviam o relacionamento de Brian e Mônica como conturbado, para dizer o mínimo. Brian era manipulador, mentiroso compulsivo e abusivo com Mônica. Mesmo os próprios filhos dele não estavam a salvo de seu comportamento, algo que também foi notado pelos colegas de trabalho de Mônica no restaurante. Eles viam Brian surgir de surpresa, presenciavam as discussões e como tudo entre eles se tornara volátil. Mônica até mostrou ferimentos para uma de suas colegas de trabalho e disse algo que fez essa colega sentir um arrepio na espinha. Ela disse, abre aspas, quando algo acontecer comigo, não sei o que será dos meus filhos. Perceba como ela não disse se, ela disse quando algo acontecer com ela. Mônica sabia que era só uma questão de tempo. Para piorar, Brian não conseguia manter emprego algum, pulava de lugar em lugar e quando faltava dinheiro, recorria ao roubo. Imagine essa situação por um momento. De um lado, Mônica trabalha em um restaurante, gerencia um pequeno negócio, treina para ser doula, cria 2 filhos e busca um futuro. E do outro lado, você tem Brian, um homem adulto de mais de 40 anos que não consegue manter um emprego e continua arrastando ela para o caos. O contraste era evidente. Em certo momento, Mônica reuniu coragem e denunciou o abuso. Ela obteve uma ordem de proteção contra Brian e eles terminaram oficialmente. Por um momento, parecia que ela estaria livre. Ela voltou a focar no seu negócio, concentrou-se no seu treinamento como doula e dedicou-se às suas filhas. E ela tirou Brian completamente da sua vida, mas Brian não a deixou em paz. Ele continuou a persegui-la, e então, um dia, Mônica desapareceu e ninguém nunca mais ouviu falar dela. Ninguém tinha visto Mônica pessoalmente desde março de 2019. Ela foi vista pela última vez pelo gerente do seu apartamento em março, e foi só isso. Mas até o dia 23 de julho mesmo, que ninguém visse Mônica pessoalmente, continuaram a falar com ela por mensagens de texto e e-mails. Primeiro, a gerente do apartamento dela percebeu que depois de março, Mônica só a contatava por mensagens de texto e pelos e-mails curtos mencionados anteriormente. Mas então a família de Mônica percebeu a mesma coisa. Já fazia muito tempo desde que ela tinha se encontrado com a mãe, mas para ser sincero, isso não era algo tão fora do comum. Mônica era uma mãe trabalhadora ocupada, sua agenda era cheia, e ela marcava de se encontrar com a família, depois de semanas e até meses às vezes. Então, não era algo tão alarmante, e é por isso que o caso de Mônica se estendeu por tanto tempo. A mãe de Mônica, Melania, realmente tentava se encontrar com a filha praticamente toda semana. Após março, Mônica não tinha mais tempo disponível. Ela sempre inventava desculpas para a mãe quando Melania tentava marcar algo, e no trabalho ninguém a via ou ouvia desde 17 de março. Ela até mandou mensagens para o chefe e os colegas de trabalho dizendo que não iria trabalhar por vários motivos. Às vezes era gripe, outras vezes era o carro quebrado. Isso continuou por 4 semanas. Tudo isso era muito estranho para os funcionários do restaurante, mas eles não deram muita importância. Eles lembravam de Mônica como excelente funcionária, sempre pontual e presente. Talvez fosse só uma semana em que ela realmente não pôde ir. As preocupações surgiram quando Melanie e o gerente do apartamento não viam Mônica há muito tempo. Já era julho, então fazia meses desde que alguém a via pessoalmente. A mãe de Mônica chamou a polícia para checar o apartamento da filha e registrou oficialmente seu desaparecimento em 23 de julho. O departamento de polícia de Holly Springs enviou policiais ao apartamento de Mônica, e quando chegaram, não encontraram Mônica, mas encontraram Brian, o agora ex-namorado de Mônica.
Ele morava no apartamento com as filhas pequenas dele e de Mônica e também foi visto dirigindo o carro dela. O gerente do apartamento lembrou de ver Brian lá com as filhas, mas Mônica não estava, então a polícia resolveu falar com Brian. Perguntaram quando ele viu Mônica pela última vez e ele disse à polícia que foi em 20 de junho. Lembre-se, os amigos, a família e o gerente do apartamento dela não a viam desde março, mas Brian foi a última pessoa a vê-la recentemente, em junho. O que estava acontecendo? Onde estava Mônica? Segundo Brian, ele e Mônica não eram mais um casal, mas ele visitava as crianças para ajudá-la quando ela trabalhava. Brian, então, entrou em alguns detalhes interessantes sobre como Mônica estava antes de desaparecer. Segundo Brian, após Mônica começar a trabalhar no restaurante em Fuque, Verina, ela se tornou viciada em substâncias ilegais. Não sabemos se isso é verdade ou não, é só a versão dos fatos do Brian. Já era meados de junho, quando Brian teve a ideia de tentar a reabilitação em casa. Ele manteria Mônica em casa, impediria que trabalhasse ou saísse e esperava que ela ficasse limpa sem ajuda médica ou profissional. Agora, sinceramente, não sei se isso funciona, mas acho que você deve tentar algo. Porém, Brian optou por não envolver nem informar a família de Mônica sobre o que ela enfrentava. Ele não queria que se preocupassem ou se chocassem com a notícia, temendo piorar a situação. Porém, o plano de reabilitação caseira de Brian deu errado. Porque um dia, em 20 de junho, Mônica mandou uma mensagem para Brian com uma foto dos filhos deles e uma mensagem dizendo: "Eu não aguento mais". Após isso, Brian não teve mais notícias de Mônica. Ele voltou para casa e a encontrou desaparecida, deixando crianças, pertences e celular para trás. Brian nem pensou em registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida em junho porque achava que Mônica voltaria em algum momento, mas ela claramente não voltou. Essa história não convenceu a polícia, mas eles não podiam agir naquele momento. Eles não tinham provas contra Brian e precisavam investigar mais para achar uma brecha, o que mudaria tudo. Bem, isso levou tempo. A polícia começou perguntando a quem conhecia Brian, Mônica e o relacionamento deles. E foi aí que a natureza do relacionamento do casal foi revelada à polícia, que Brian era o agressor na relação. Ao investigar mais, a polícia achou a ordem de restrição de Mônica contra Brian e relatos de agressão. Depois, fez nova busca minuciosa no apartamento de Mônica. Foi então que eles encontraram coisas estranhas? A primeira coisa não é exatamente estranha, mas é uma pista. Um teste de gravidez positivo no banheiro. Mônica não só está desaparecida, como pode estar grávida. Não sabemos há quanto tempo o teste de gravidez estava lá, nem quando ela fez, mas era algo importante. Em agosto, a polícia coletou amostras no apartamento da Mônica e encontrou seu DNA entre as frestas dos azulejos da cozinha. E eles também conseguiram descobrir que alguém tinha usado água sanitária para limpar o chão da cozinha. Isso não era um bom sinal. Então, a polícia foi a Bluefield, Virgínia, onde os pais de Brian moravam, coletou amostras de solo fora da casa deles e vasculhou áreas próximas em busca de evidências. Mais tarde, uma testemunha se apresentou e afirmou que viu o Brian entre 2 e 3 da manhã. Por volta da época em que a Mônica desapareceu, e ele estava carregando 3 sacolas plásticas e as levava até a lixeira. A polícia analisou a atividade digital da Mônica, que estava totalmente silenciosa e estranha. Até março e abril, Mônica buscava principalmente treinamento de doula e recursos. Mas então, do nada, o histórico de buscas da Mônica ficou mais explícito e inapropriado, principalmente com pesquisas de conteúdo adulto e outros sites semelhantes. O que acontecia aqui? Diante dessas descobertas, a polícia e qualquer pessoa só podiam concluir que outra pessoa usava o celular da Mônica. Para reforçar isso, a polícia analisou as mensagens que Mônica enviou a várias pessoas entre abril e junho após ela deixar de ser vista pessoalmente. E as mensagens pareciam realmente promissoras e convincentes, mas ainda assim havia um tom diferente nelas. Mônica chamou as filhas de ladies em mensagens, algo incomum, pois sempre usava crianças, os nomes ou apelidos delas. A única pessoa que já chamou as meninas de ladies foi ninguém menos que Brian, e as postagens e legendas dele no Facebook eram prova disso. A polícia agora tinha certeza de que Brian usava o telefone de Mônica, que ela depois deixou para trás ao abandonar as filhas, segundo Brian. Agora, ele era visto como pessoa de interesse no caso de Mônica, que sinceramente tomava um rumo devastador. Mônica estava desaparecida desde abril e não falou com ninguém nesse tempo.
Combinando isso com as evidências encontradas na casa que Monica e Brian compartilhavam em Hollywood Hills e os relatos de testemunhas que viram Brian com sacos de lixo pretos, as coisas não estavam indo bem. Já tinha se passado muito tempo e agora encontrar Monica com vida seria muito difícil. Em maio de 2020, menos de um ano após o sumiço de Monica, Brian Sluss foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau da ex-namorada. Os investigadores ainda não tinham um corpo, mas as evidências já permitiam levar Brian ao tribunal e tentar condená-lo. Enquanto todos aguardavam o julgamento de Brian, o caso voltou às notícias. Os detetives fizeram outra prisão relacionada ao assassinato de Monica, e era ninguém menos que a ex-esposa de Brian. Antes de Brian e Monica ficarem juntos, Brian já havia sido casado com uma mulher chamada Jarlene, e eles também tinham filhos juntos. Mas o que fez a polícia prender essa mulher, e será que ela teve envolvimento no que aconteceu com Monica? Bem, no mesmo dia em que Brian foi acusado de assassinato, em 12 de maio de 2020, Jarlene Sluss também foi presa e acusada de cúmplice após o fato de homicídio em primeiro grau e obstrução da justiça. Veja. A polícia descobriu que Brian mantinha contato frequente com Jarlene desde o desaparecimento de Monica. Jarlene supostamente até participou dos planos de Brian e fingiu ser Monica ao telefone com o gerente do apartamento dela. Ela supostamente também ajudou Brian a fugir da região após o desaparecimento de Monica, mas ele acabou voltando para o apartamento. Então, eu realmente nem sei para que foi isso. Também não sabemos a extensão completa do envolvimento de Jarlene no crime, mas o que é inegável é o fato de que Jarlene sabia que Brian tinha feito algo com Monica. Mesmo que ela não tenha participado do crime, ela sabia que algo tinha acontecido, e ela deveria ter chamado a polícia naquele momento, mas não chamou. Em vez disso, ela ficou do lado de Brian e o ajudou a manter a farsa pelo tempo que conseguiram. Era inacreditável pensar que não só Brian, mas também sua ex-esposa estavam envolvidos dessa forma, o que torna o caso ainda mais assustador. Ao invés de apoiar a verdade e ajudar a família de Monica a conseguir respostas. Jarlene tomou a decisão de ajudar um criminoso só para poder escapar do que fez a uma jovem por mais alguns meses. Mas agora, finalmente, ambos estavam sob custódia, e Jarlene não só se declarou culpado das acusações, como também concordou em testemunhar contra Brian no julgamento. A expressão no rosto de Brian deve ter sido impagável. O julgamento de Brian foi em abril de 2022 em Raleigh, Carolina do Norte. A promotoria precisava fazer tudo ao seu alcance para convencer o júri de que Brian era culpado, porque eles estavam sem uma peça fundamental de evidência. Monica. Este é provavelmente um dos casos mais difíceis de julgar no tribunal, porque não havia corpo, o que significa que muitos dos detalhes eram muito incertos e desconhecidos para todos. Mesmo que Monica tenha sido tragicamente declarada falecida quando a investigação estava em andamento e o julgamento começou, sem um corpo e provas cruciais da morte, como ferimentos e DNA, seria difícil incriminar Brian pelo crime. Mesmo assim, a promotoria prosseguiu por acreditar ter provas suficientes para convencer o júri. Por outro lado, a defesa estava pronta para jogar cada argumento da promotoria no campo das evidências circunstanciais. Eles estavam confiantes sobre o julgamento, e desde o início ficou claro que seria uma montanha-russa. A promotoria foi a primeira, e expôs todo o histórico de relacionamento de Brian e Monica, e essa era a carta na manga deles, que vou explicar um pouco mais adiante. Segundo a promotoria, Monica vivia um relacionamento abusivo com Brian, que a tratava muito mal. Havia provas disso, e a promotoria também apresentou uma ordem de restrição que Monica havia solicitado contra Brian. Também houve depoimentos de testemunhas do local de trabalho de Monica que apoiaram esse argumento. Então, basicamente, Monica queria sair do relacionamento e estava pronta para seguir em frente. Mas Brian continuou a persegui-la, visitar o apartamento deles e tentar reatar com ela, usando os filhos como forma de pressão. Ele foi visto no apartamento pelo gerente do prédio, então não há dúvida de que Brian não estava desistindo. Depois de um tempo, Brian fez um plano para lidar definitivamente com Monica e planejou atacá-la. Ele ainda criou uma história sobre o vício dela e que tentava ajudá-la com uma reabilitação em casa, mostrando premeditação. A promotoria acreditava que Monica perdeu a vida nas mãos de Brian em algum momento, entre a noite de 6 de abril e a manhã de 7 de abril de 2019. Antes desse período, Monica estava usando ativamente seu celular e as redes sociais, e era possível ver e ouvir, pelo histórico de buscas na internet e pelo uso e atividade nas redes sociais, que tudo estava muito de acordo com o que ela normalmente fazia.
Mas imediatamente após esse período, as ligações para Mônica praticamente cessaram. Ela passou a se comunicar apenas por mensagens de texto e e-mails, faltou ao trabalho e seu histórico de buscas na internet mudou drasticamente. A promotoria acredita que o ataque ocorreu na cozinha, onde encontraram evidências de DNA, e depois Brian se desfez do corpo. Não sabemos com o que aqueles sacos de lixo pretos estavam cheios, mas isso preocupa mesmo assim. Pode ter sido evidência de uma limpeza, ou pode ter sido outra coisa, simplesmente não sabemos. Depois, Brian seguiu com a vida e fingiu ser Mônica, mantendo contato com seus pais, amigos e outros, tentando falar como ela, mas evitando combinar encontros. Isso durou meses, e nesse período, Jarlene entrou no plano, supostamente fingindo ser Mônica em uma ligação com o gerente do apartamento. Então, a promotoria lançou luz sobre o comportamento de Brian com suas próprias filhas com Mônica, que não era nada paternal e extremamente preocupante. Eles apresentaram provas com imagens de uma babá eletrônica. O teste de gravidez também foi citado no julgamento, apesar de não sabermos há quanto tempo ele estava lá. Como Mônica não foi encontrada, provavelmente estava presente no desaparecimento, e a criança quase certamente era do Brian. Talvez isso tenha sido a gota d'água para o Brian. Talvez o Brian não quisesse a responsabilidade de mais uma criança, e foi isso que levou à discussão. Nós não sabemos ao certo porque só o Brian e a Mônica sabem o que aconteceu naquela noite fatídica. E agora, um deles não está mais aqui. Mas o que é certo é que o Brian não foi responsável apenas pela morte da Mônica. O filho que ela esperava também faleceu por causa dele. A promotoria retratou o Brian como manipulador, volátil e agressivo. Mas, de acordo com o advogado do Brian, foi a Mônica quem abandonou os filhos e o Brian por causa do vício dela. Brian era uma presença constante na vida de Mônica e dos filhos, e eles o procuravam sempre que ela tinha problemas. Mais tarde, Brian admitiu usar o telefone da Mônica e fingir ser ela, dizendo que só fez isso para não preocupar a família dela. A defesa comentou o teste de gravidez e, segundo o advogado do Brian, Mônica fugiu em pânico ao descobrir que estava grávida novamente. Foi a Mônica quem não quis a responsabilidade de ter outro filho. Bem, depois de tudo dito e feito, agora era hora do júri chegar a um veredito, e Brian foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. Ele recebeu prisão perpétua sem chance de condicional. A promotoria venceu este caso, mesmo sem corpo, graças à Lei Britney. Segundo a Lei Britney, o réu pode ser condenado por assassinato em primeiro grau se já tiver histórico e condenação por violência doméstica contra a mesma vítima. É um dos primeiros casos na Carolina do Norte a condenar com sucesso um suspeito com base nas disposições dessa lei, o que torna esse caso incrivelmente único. Quando o veredito saiu, era visível o alívio no rosto dos familiares de Mônica. Eles comemoraram em silêncio, se abraçaram e foi muito emocionante. Enquanto isso, Brian manteve sua expressão séria o tempo todo. A justiça finalmente foi feita, mas até hoje Mônica ainda não foi encontrada. A família dela quer levá-la de volta para casa e se despedir, para tentar seguir em frente após essa perda imensurável. Mas até agora, eles ainda estão presos nesse estranho limbo de emoções. Brian, sendo o irmão manipulador que é, se recusa a dar esse alívio para a família dela. E não fala uma única palavra sobre Mônica ou sobre a localização dos restos mortais dela. Eu só espero que, algum dia, a família Moynihan finalmente consiga encontrar a paz que tanto deseja. Há um momento, tarde da noite, em que tudo parece seguro, você está cansado, talvez tenha discutido com quem ama e só queira ir para casa. Quando alguém quase desconhecido se oferece para te acompanhar? Não parece perigoso, parece educado, mas às vezes as pessoas mais perigosas não forçam a entrada na sua vida. Eles esperam até que você já esteja vulnerável, até que você confie neles o suficiente, e então eles tomam uma decisão da qual você não pode voltar atrás. Porque neste caso, uma jovem fez tudo certo. Ela ficou sóbria, manteve suas chaves, pediu ajuda e mesmo assim desapareceu. Sem um grito, sem uma luta registrada por câmeras, sem um único momento claro em que alguém pudesse dizer: é aqui que tudo deu errado. Este é o assassinato de Christina Morris. Christina Marie Morris era de Wylie, Texas. Ela cresceu em Allen, nas proximidades, e se formou na Allen High School em 2009. Mais tarde, ela frequentou a Universidade do Texas em Dallas, onde se formou em marketing em 2013. Mas o que as pessoas mais lembram sobre Christina não tem nada a ver com onde ela estudou.
Ela era engraçada, inteligente, energética, o tipo de pessoa que via o melhor em todos, às vezes até demais. Christina fazia amigos com facilidade. Ela admirava as diferenças e personalidades das pessoas e fez disso sua missão, fazer todos rirem ao seu redor. Geralmente conseguia. Para Christina, não existiam momentos pequenos, tudo era especial, tudo era uma aventura. Ela amava moda, o verão e James Dean, e vivia por uma frase em especial: sonhe como se fosse viver para sempre, viva como se fosse morrer hoje. Com apenas 23 anos, Christina era pequena, extrovertida e cheia de vida, tinha um grande coração e uma capacidade quase infinita de amar todas as pessoas ao seu redor. Ela sempre via o copo meio cheio, mesmo com dificuldades. Seus pais, Mark e Johnny, se divorciaram quando ela era bebê. Mas Christina nunca viu isso como perda. Para ela, apenas significava ter duas famílias, não uma só. Quando desapareceu, Christina namorava Hunter Foster há 1 ano, que conhecia desde o 7º ano. Eles estavam morando juntos em um apartamento em Fort Worth e por fora as coisas pareciam bem estáveis, mas a portas fechadas, o relacionamento deles estava começando a se desgastar. Hunter era um modelo aspirante cujo trabalho ia e vinha, muitas vezes levando-o para Nova York. Ele adorava festas, Christina não. Ela trabalhava em tempo integral, assumia a maioria das responsabilidades e às vezes sustentava ambos financeiramente. As discussões aumentaram e a distância dificultava, mas ainda assim não terminaram. Christina seguia acordando, trabalhando, voltando para casa e repetindo o ciclo. Foi difícil, mas ela superou. E então, chegou o fim de semana do dia do trabalho, uma festa, uma noite com os amigos e uma decisão que seria a última que Christina tomaria em sua vida. Era 29 de agosto de 2014, uma sexta-feira, então todos estavam saindo do trabalho e começando o fim de semana do dia do trabalho. Os amigos e conhecidos de Christina deram uma festa naquela noite e a convidaram. Christina, claro, aproveitou a oportunidade. Ela sabia que precisava de um tempo para relaxar, já que estava tão ocupada e estava bem animada. Ela estava ansiosa por um descanso muito necessário com os amigos. Como ela e Hunter tinham discutido praticamente o dia inteiro, ela até confidenciou a uma de suas amigas sobre o possível futuro dela e de Hunter. A conversa de coração ficou para depois, pois suas amigas a incentivaram a esquecer tudo e curtir a noite. E Christina concordou. Ela não ia deixar que os problemas de relacionamento arruinassem uma noite divertida. Então ela se arrumou, entrou no carro, tirou uma selfie e fez a 45 minutos de Fort Worth até Plano, onde se encontrou com alguns amigos do ensino médio para uma reunião. O plano era se reunir no apartamento de uma amiga e depois ver onde a noite os levaria. Então Christina e seus amigos foram até o apartamento de Paulina. E depois de algumas horas colocando o papo em dia e se divertindo, o grupo decidiu sair para tomar uns drinks. Eles acabaram indo para um lugar chamado The Shops at Legacy e por volta das 23 horas estavam bebendo. Eles também foram ao Henry's Tavern no Scruffy Duffy's, e então o grupo voltou para o apartamento de Paulina, onde a festa recomeçou. Os amigos lembraram que todos estavam bêbados, mas Christina estava sóbria, pois dirigiu até Plano e não pretendia se embriagar, já que não tinha como voltar para casa com segurança. Ninguém mais podia dirigir para ela, e ela também estava abatida pela briga com Hunter. Por volta das 2h12 da manhã, ela enviou mensagens para Hunter pedindo que a buscasse, mas ele não respondeu. Você pode se perguntar por que ela pediu isso se já estava de carro. Christina perdeu as chaves por um tempo, e por isso pediu um favor a Hunter. Mas como ele não respondeu, Christina começou a procurar as chaves e acabou encontrando. Isso deixou Christina ainda mais irritada. Hunter saiu com amigos para festejar e beber no centro de Dallas, e agora não respondia mais às mensagens dela. A última mensagem de Christina para Hunter dizia que ela sentia muito, esperava que ele estivesse se divertindo e que seu celular ia descarregar. Infelizmente, essa foi a última vez que Christina falou com alguém. Horas depois, todos estavam de ressaca e cansados. Os amigos de Christina enviaram mensagens perguntando se todos chegaram em casa. Só Christina não respondia. Os amigos acharam estranho as ligações irem direto para a caixa postal, mas não deram muita atenção. Eles acharam que Christina apenas se atrasou para o trabalho e responderia quando pudesse. Mas no local de trabalho de Christina, os colegas de trabalho esperaram e esperaram que ela aparecesse, mas ela não apareceu. Christina quase nunca faltava ao trabalho, e quando faltava, avisava colegas e superiores antes, mesmo que eles não agissem.
No primeiro e no segundo dia, quando Christina não apareceu, eles começaram a ter um mau pressentimento. Os amigos de Christina ligaram para sua mãe, Johnny, que também não tinha notícias dela. Johnny contatou Mark e, sem conseguir falar com Christina, acionaram a polícia. No dia 2 de setembro, 3 dias após a festa que ela foi, Christina Morris, de 23 anos, foi dada como desaparecida. Christina tinha ido a uma festa com os amigos, e agora ela havia sumido. Ninguém tinha notícias dela desde a noite da festa, e agora já fazia mais de 2 dias. A polícia achou isso alarmante e decidiu procurar o carro de Christina. Eles chegaram ao apartamento de Paulina e viram que o carro de Christina ainda estava no estacionamento, trancado e intacto. Era como se ela nunca tivesse chegado ao carro, mas por quê? Christina achou as chaves do carro e saiu, mas o carro dela seguia no apartamento de Paulina. Então, para onde Christina foi e como? A polícia aprofundou a investigação e perguntou a Paulina se ela viu alguém sair com Christina naquela noite. Ela deu informações úteis. Paulina lembrou de ver um homem saindo com Christina. Ele era Henrique Arotti, um dos presentes na festa, dando à polícia uma pista. Christina saiu com alguém, mas quem era Henrique? Bem, além de terem estudado na mesma escola, Henrique era um estranho para eles. Paulina resolveu convidá-lo para a reunião, para não excluí-lo, porém, ele era só um conhecido passageiro, não um amigo. A polícia precisava falar com Henrique, pois foi a última pessoa com Christina e devia ter informações valiosas. Ele não era suspeito. A polícia só precisava da versão dele dos acontecimentos para ligar os pontos, então Henrique foi chamado, mas ele não ajudou muito. Ele admitiu que ele e Christina saíram juntos, mas ao chegar ao fim do condomínio, cada um foi para um lado. E além disso, Henrique não se lembrava de mais nada, e ele bebeu muito na festa, então havia alguns lapsos de memória. A polícia tinha poucas pistas, então Christina podia estar em qualquer lugar, mas Henrique lembrou um detalhe importante. Christina tinha feito uma ligação para alguém, e parecia que ela estava ficando muito frustrada com essa pessoa. E ao ouvir essa notícia, a polícia ficou atenta. Era uma pista pequena, mas era uma pista, ainda assim. Os policiais decidiram acelerar e rastrear a ligação telefônica para começar a investigação. Henrique foi chamado novamente à delegacia para um interrogatório mais detalhado. E ele se lembrou de Christina ter feito uma ligação para alguém, e ela até usou o telefone de Henrique para entrar em contato com essa mesma pessoa às 3h50 daquela noite. Essa pessoa era Hunter, mas ele não respondeu depois de Henrique. Hunter também foi chamado para interrogatório. E ele disse à polícia que o motivo de não ter conseguido falar com Christina foi porque havia perdido o telefone e estava distraído com outras coisas. Mas quando a polícia pediu o telefone de Hunter para examiná-lo, ele ficou visivelmente desconfortável e pediu para sair. Essa reação deixou a polícia muito desconfiada de Hunter. Como Hunter podia não se preocupar com Christina e por que não entregaria o telefone dele? A polícia resolveu investigar mais sobre ele e onde estava no momento do desaparecimento de Christina. Se Hunter não tivesse álibi, a polícia o veria de outro jeito, por isso procuraram seus amigos que confirmaram onde ele estava. Ele estava em Dallas, e a localização do celular confirmava isso. Ele não estava em plano quando Christina desapareceu, mas o principal era o álibi. Veja, Hunter estava facilitando uma negociação de substância ilegal com um agente federal disfarçado. É meio irônico que o álibi de Hunter seja ele cometendo um crime. Mas sabendo o que a polícia agora sabia sobre Hunter, a hesitação dele em entregar o celular fazia muito mais sentido. Ele não queria por causa do envolvimento com substâncias ilegais, e não pelo desaparecimento de Christina ou algo relacionado. E isso, ainda por cima, para um agente federal. Então, toda a suspeita sobre Hunter diminuiu depois dessa revelação, e a polícia voltou a focar sua atenção em Henrique. Ao conversarem com outros na festa, os policiais acharam estranho suspeitarem de Henrique, já que ele e Christina nem sequer interagiram. Henrique, pelo que parecia naquela noite, não deu a menor atenção para Christina. E na verdade, Henrique estava de olho em outra mulher, chamada Sabrina, mas Sabrina não tinha o menor interesse em Henrique. Resumindo, ela rejeitou todas as investidas dele. Então Henrique, muito chateado com isso, decidiu sair da festa com ninguém menos que Christina, ao ver que ela também estava indo embora. Muitas pessoas na festa confirmaram isso. Uma amiga de Christina ligou para ela 10 minutos após sua saída para saber se estava bem.
E Cristina confirmou que estava com Henrique e que estava tudo bem. A polícia analisou outras imagens de câmeras de segurança e confirmou que Cristina e Henrique saíram juntos para o estacionamento. Mas Cristina nunca chegou ao seu carro. Na verdade, 3 minutos depois, outra câmera de segurança flagrou o carro de Henrique saindo do condomínio. E não havia sinal de Cristina. Ela não estava no condomínio e parecia que estava indo embora. E a única suposição plausível era que Cristina e Henrique saíram juntos no carro de Henrique. Mas a questão é que a polícia esperava encontrar alguma filmagem que mostrasse que Cristina talvez tivesse sido forçada a entrar no carro de Henrique, coagida ou algo assim, mas eles não encontraram. Cristina caminhava ao lado de Henrique, como qualquer amigo, não se sentia ameaçada por ele. E isso estava tornando as coisas bem difíceis para os investigadores, já que eles realmente não tinham outros suspeitos para investigar nesse momento. Mas não muito tempo depois, a história de Henrique mudou. Ele afirmou que ele e Cristina caminharam até os carros. Henrique foi para o seu e não sabe para onde Cristina foi ou o que houve com ela. Mas por que mudou sua versão de repente? Essa foi a pista que ajudou a polícia a confirmar que estavam no caminho certo, ou assim esperavam. Essa história tinha muitas lacunas e confusão, comprovadas quando os detetives encontraram Henrique pessoalmente. Ao chegar à delegacia para ser interrogado, ele parecia preocupado ao telefone, mas cooperativo. Garantiu à polícia que ajudaria a encontrar Cristina. Mas quando ele entrou na delegacia e os detetives o viram, eles ficaram surpresos e pegos de surpresa. Porque ele estava com ferimentos no antebraço e nas mãos. E não eram ferimentos comuns, eram ferimentos compatíveis com uma luta. Os nós dos dedos dele estavam machucados, as mãos estavam feridas, mas Henrique tinha uma explicação para tudo isso. Ele disse à polícia que os ferimentos aconteceram enquanto consertava o carro, quando um pneu caiu em seu braço. Nesse processo, ele ficou com raiva, disse que queria descontar e socou o carro. Quando isso não pareceu convincente, Henrique mais uma vez mudou sua história e disse à polícia que entrou em uma briga com alguém. Não sabemos com quem ele supostamente brigou. Embora a polícia estivesse desconfiada de Henrique, eles não tinham um mandado para revistar o carro dele, então ele foi autorizado a ir embora. Mas a polícia não parou a investigação. Conversaram com os funcionários da loja onde Henrique era gerente. Ele havia trabalhado no sábado e normalmente chegava às 8 horas. Naquele dia, após Cristina ser vista pela última vez, ele chegou ao trabalho com 3 a 4 horas de atraso. E de acordo com os colegas de trabalho, ele reclamou de dor nas costelas e estava andando, meio estranho. A polícia queria saber onde Henrique esteve nessas 3 a 4 horas, e uma breve investigação revelou outra informação crucial. Henrique estava em um lava-rápido, e as câmeras de vigilância mostraram ele limpando o carro intensamente. Ele ficava olhando para o carro por muito mais tempo do que o necessário e depois esfregava obsessivamente, limpando várias vezes, como se estivesse tentando remover alguma coisa. Isso era realmente estranho, mas talvez não fosse nada. Talvez ele só gostasse muito de ter um carro limpo. Enquanto isso, buscas estavam sendo realizadas por Cristina. Seus pais, amigos e a comunidade a procuraram por todos os lados, enquanto a polícia montava discretamente o caso contra Henrique. A gravidade do ocorrido com Cristina finalmente atingiu Hunter, deixando-o devastado. Ele procurou os pais de Cristina e pediu desculpas várias vezes por não ter visto Cristina naquela noite. Desde então, ele tem estado emocionalmente fragilizado e arrependido, e com razão. Em novembro, a polícia obteve um mandado para buscar o carro de Henrique e rapidamente o inspecionou, coletando amostras internas e externas. O carro apresentava danos consideráveis no paralama dianteiro direito. Nos testes forenses, a polícia encontrou o DNA de Christine dentro do veículo, e não apenas nos bancos. Eles encontraram o DNA dela no porta-malas. Havia uma quantidade considerável de DNA no carro de Henrique. Não era apenas transferência ou DNA deixado pela Cristina. Ao tirar algo do porta-malas, havia muito. Ficou claro que Cristina esteve no porta-malas do carro de Henrique recentemente. Além disso, a polícia também conseguiu dados das torres de celular, e até às 4h56, tanto o telefone da Cristina quanto o do Henrique estavam conectados à mesma torre. Ambos estavam no estacionamento do condomínio nesse momento. Cerca de 1 hora depois, o telefone da Cristina foi desligado e não estava mais conectado a nenhuma torre. E com essa informação, a polícia finalmente apontou Henrique como suspeito no desaparecimento de Cristina. A polícia o prendeu em dezembro, 4 meses após a noite fatídica em que Cristina saiu com os amigos e não voltou para casa.
Ele foi acusado só de sequestro qualificado, mas ficou preso sob fiança de $1 milhão. Sem o corpo de Christina, a polícia temia que Henrique fugisse de novo. A melhor opção naquele momento era indiciá-lo por sequestro qualificado. Mas na verdade, a polícia temia que o que eles mais temiam pudesse se tornar realidade, que Christina talvez não estivesse mais entre eles. Ela não entrou em contato com ninguém nesse tempo, e as evidências da polícia não eram animadoras. Foi um período difícil para a família de Christina. Eles continuavam esperando que Christina voltasse para casa sã e salva, mas também estavam se preparando mentalmente para a pior notícia possível. É algo de partir o coração passar por isso, manter a esperança viva de que a pessoa amada ainda está segura e por aí, mas ao mesmo tempo pensar no pior desfecho. Ninguém poderia compreender o que a família Morris sentiu naquele período. Mas depois que Henrique foi acusado, ele se declarou inocente das acusações e agora aguardava o julgamento. Alguns meses depois, Henrique foi indiciado por sequestro, além de outras 4 acusações não relacionadas envolvendo meninas menores de idade. Aparentemente, Henrique, que tinha 22 anos na época, estava namorando uma garota menor de idade, e os dois tinham levado esse chamado relacionamento para outro nível. Nem vou entrar em detalhes sobre isso. Para esse caso em particular, isso é um assunto totalmente diferente para outro momento. Mas acredita-se que durante a festa, Henrique foi rejeitado por Sabrina e levou isso muito a sério, então saiu da festa com Christina. No começo, ele não tinha intenção com Christina, mas mudou ao vê-la vulnerável e ignorada pelo namorado. E, já estando de mau humor desde o começo, Henrique tentou confortar Christina, e nesse processo pode ter tentado dar em cima dela. Christina, sem nenhum interesse em Henrique e já lidando com muita coisa, o rejeitou, e como resultado, ele ficou visivelmente irritado. Ele foi rejeitado não por uma, mas por 2 mulheres seguidas, e isso foi um grande golpe para Henrique. Agora, embora o desenrolar real dos acontecimentos não esteja claro, acredita-se que Henrique usou força para subjugar Christina e a forçou a entrar em seu carro. O dano ao paralama dianteiro pode ter resultado dessa altercação. Sem o corpo de Christina ou autópsia, a polícia não pode afirmar como ela foi atacada. Ela perdeu a vida após a luta e Henrique escondeu o corpo de Christina no porta-malas, saindo para se livrar dele. Acredita-se que Christina entrou voluntariamente no carro dele, achando que ele a deixaria em algum lugar, mas ele não tinha essa intenção. Quando Christina percebeu que ele não a levava para casa, começou a luta, e ela tentou fugir. Mas Henrique levou a melhor e a dominou, atacando-a fatalmente nesse processo, e depois se livrando do corpo dela, em algum lugar. Os ferimentos de Henrique ocorreram quando Christina tentou se defender dele, mas, como sabemos, ela infelizmente não teve sucesso. A teoria ganha força pois há só 3 minutos entre as 2 imagens das câmeras de segurança. Uma mostra Christina e Henrique caminhando até o estacionamento e a outra mostra o carro de Henrique saindo. Durante todo o tempo, Henrique manteve sua inocência e pediu que Hunter, namorado de Christina, fosse mais investigado. A promotoria apresentou provas dos desejos distorcidos de Henrique por outras mulheres, além de vídeos explícitos encontrados em seu celular. Esse cara era praticamente um sinal de alerta ambulante. Mas por outro lado, a defesa só tinha uma coisa a seu favor, que era o fato de não haver nenhuma prova concreta de que Christina entrou no carro de Henrique. Então eles enfatizaram que o argumento da promotoria era apenas circunstancial. A defesa alegou que o DNA achado no porta-malas de Henrique resultou de contaminação cruzada, pois os carros de Henrique e Christina foram analisados no mesmo laboratório. Mas obviamente isso não era verdade. Mas finalmente o julgamento terminou e era a hora do veredito. Em setembro de 2016, após 2 dias inteiros de deliberação, o júri voltou com sua decisão, e Henrique Orochi foi considerado culpado de sequestro qualificado em 1º grau de Christina Morris. Durante o veredito, a sentença e as declarações de impacto da vítima, Henrique permaneceu estoico. Ele podia ser visto balançando na cadeira e, às vezes, até sorrindo quando os familiares de Christina faziam suas declarações comoventes a poucos metros dele. No final, Henrique recebeu uma sentença de prisão perpétua com um mínimo de 30 anos. Mas uma coisa muito interessante foi o fato de que ninguém da família de Henrique estava lá no veredito, na sentença, em nada. É estranho, pois Henrique dizia ser a pessoa mais legal que se poderia conhecer, mas se era tão legal, por que até a família dele o rejeitou? Bem, agora que esse capítulo estava encerrado, restava apenas uma coisa, e isso mantinha a família Morris inquieta e acordada à noite:
Onde estava Christina? Até então, ninguém a encontrara, e todos achavam que ela tinha partido. Porém, a família ainda queria dar um adeus digno, não simplesmente deixá-la onde estivesse. A mãe de Christina, Johnny, acabou largando o emprego e fez da busca por Christina sua missão de vida, colando cartazes e espalhando a notícia ainda mais. Todo o esforço deles e a enorme quantidade de trabalho duro valeram a pena em março de 2018, e o caso de Christina finalmente chegaria ao fim, mas ainda assim foi o desfecho mais trágico desse caso. Durante todo esse tempo, mesmo que a família de Christina estivesse se preparando mentalmente para o pior, eles ainda tinham esperança de que Christina estivesse por aí, em algum lugar, viva. Mas essa esperança acabou completamente quando restos mortais foram encontrados em uma área rural de Anna, no Texas. Tragicamente, os restos foram identificados positivamente como sendo de Christina Morris. Com o tempo e as mudanças causadas pelos elementos naturais nos restos mortais, jamais saberemos o que ocorreu com Christina em suas últimas horas ou como teve seu fim trágico e precoce. E Henrique certamente não está falando e ainda afirma ser inocente e continua apontando o dedo para Hunter. Mas a família Morris finalmente conseguiu o encerramento que precisava após a sentença de Henrique. Mas agora eles tinham que seguir o longo caminho da cura e simplesmente seguir em frente após essa perda e a perda da sua brilhante, alegre, criativa, forte e determinada Christina.